Olá, boa noite a todos. Estaremos hoje com Rômulo Jorge Gavão, que é fisioterapeuta, nosso colega lá do Gisilda Trigueiro. Ele é especialista em fisioterapia respiratória, especialista em urgência e emergência, é coordenador de fisioterapia do Hospital Gisilda Trigueiro e do Hospital João Machado, não é isso, Rômulo? E é sócio da empresa Fisiopulmonale do Hospital Rio Grande, não é isso? Isso, minha amiga. Então, gostaria imensamente, Rômulo, de agradecer a sua disponibilidade de estar conosco nessa noite de grande aprendizado. Rômulo vai falar um pouco sobre o manejo de eventos adversos relacionados à assistência à saúde, com foco na pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, hoje é nosso último módulo. Rômulo está fechando assim com chave de ouro. Então, espero que todos vocês possam aproveitar bastante. O nosso encontro ficará gravado, Rômulo, e a partir de amanhã já estará no canal do YouTube do projeto de extensão, que é realizado em parceria da UFRN com o Hospital Zizé do Trigueiro. Então, Rômulo, fique à vontade, estarei por aqui mediando hoje, tá certo? E trazendo algumas perguntas que, porventura, possam surgir, tá bom? Ok. Tudo bem, Dandra? Vocês estão conseguindo Tudo bem, visualizar direitinho? conseguimos, e o áudio está excelente. Ok. Então vamos lá. Dandra, queria agradecer mais uma vez pelo convite, né? Já é a segunda vez. A gente fez aquela primeira, eu falo que é uma reunião científica, né? A gente fez aquela primeira reunião científica do seu projeto no momento do Covid-19, né? Onde a gente fez uma explanação sobre ventilação mecânica no Covid-19, né? Que era o desafio do Covid, né? A gente tentar ventilar um pulmão que era extremamente difícil, fechado, comprometido, inflamado. E hoje você está me dando uma nova oportunidade de a gente explanar sobre a questão da pneumonia associada à ventilação mecânica, né? Então, queria agradecer mais uma vez, né, pelo segundo convite, tá? E saibas que eu estou sempre à disposição quando você precisar e que estiver dentro dos meus conhecimentos, eu posso lhe ajudar. Ok, minha amiga? Nós que Então, hoje, agradecemos, Rômulo, a sua disponibilidade de estar sempre conosco. Então, hoje, pessoal, eu vou ministrar uma. Não vou dizer nem que é uma aula, né? Eu vou dizer que vai ser uma reunião científica, né? Sobre o manejo de eventos adversos relacionados à assistência à saúde. Pneumonia associada à ventilação mecânica. Como já foi apresentado por Dandra, né? Meu nome é Romulo Jorge, sou fisioterapeuta e vou explanar um pouquinho para vocês sobre a questão da PAV, tá? Mas antes da gente falar sobre a PAV, pessoal, eu preciso colocar para vocês em que está relacionada a PAV, né? Então, a PAV está relacionada às infecções relacionadas à assistência à saúde, tá? Antigamente, né, as IRAs eram chamadas de infecção hospitalar. Só que hoje não tem mais essa nomenclatura, tem essa nova nomenclatura agora que é IRAS, né? Que são as infecções relacionadas à assistência à saúde. Essas infecções são adquiridas pelos pacientes quando submetidos aos cuidados para uma outra condição, ou seja, os pacientes são internados, né? E no momento dessa internação, o paciente vem adquirir uma outra infecção, tá? Vem adquirir uma infecção, tá? E as infecções, elas podem ser adquiridas em serviços de saúde, em instituições de cuidados à saúde. Quais são esses locais? Os hospitais, os centros cirúrgicos, as clínicas de hemodiálise e as instituições de longa permanência. E essas infecções, elas podem ser ocasionadas por vírus, fungo e bactérias. Dentro das IRAs, as IRAs, elas proporcionam, ela é uma das causas das morbidades, das mortalidades hoje dos pacientes
né, que procura o serviço para a resolução do seu problema, tá? Além disso, ela causa um impacto muito negativo, tanto nos pacientes, né, quando a gente vem a elencar o estado emocional, né, onde o paciente está numa perspectiva de alta, né, ele está evoluindo bem clinicamente, e aí ele é acometido por uma ira. Então, isso complica muito o estado emocional dos nossos pacientes, como também a saúde dos nossos pacientes, né? Então, a partir do momento que um paciente ele está submetido a um tratamento, né, e ele é acometido por uma ira, e ele tem que ser submetido a um outro tratamento com mais antibióticos, mais dias de antibiótico, então isso complica um pouquinho a saúde dos pacientes. Além disso, causa um impacto muito negativo com relação às finanças das instituições, né? Então, assim, vai ter maiores gastos com mais antibióticos, com mais insumos, tempo de internação, né? Com relação também à atuação dos profissionais, então isso gera gastos às instituições de saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela relata que mais de 1,4 milhão de pessoas são acometidas por IRAs por ano, né? E nos Estados Unidos, a cada um paciente, né, a cada 25 pacientes, um paciente é acometido por IRA, né? Então, isso gera um gasto muito gigantesco, né? Então, e custos, né, de bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos, como também a perda de milhares de vidas, né? Então, isso é muito preocupante, né, que a gente às vezes até não dá tanto valor, não dá tanta importância a essas infecções, tá? As IRAs nos países em desenvolvimento, ela tem uma incidência 20 vezes maior do que nos países desenvolvidos, tá? Além disso, o aumento das IRAs está começando a proporcionar o surgimento de micro-organismos multiresistentes, ou seja, para a gente tratar algumas infecções, não tem mais o uso de apenas um antibiótico, rodar antibiótico, né? Em algumas situações, a gente está começando a fazer a combinação de antibióticos para que a gente consiga vencer essa infecção e deixe o paciente fora, né? Então, assim, é muito preocupante isso. Hoje, as ilhas mais diagnosticadas nos hospitais são as infecções da corrente sanguínea, né, por catéter venoso central, tá? As infecções do sítio cirúrgico, ok? E as infecções do trato urinário por sonda vesical de demora, tá? Então, essas são as IRAs, e a que eu vou falar hoje para vocês é a pneumonia associada à ventilação mecânica, né, que é o tema hoje da nossa reunião, tá? E é isso aí, a PAV, né? Então, a PAV tem muita gente que associa a PAV apenas a um profissional, né? Ao profissional fisioterapeuta. E foi quando realmente isso ocorreu uma vez, eu lidei com essa situação, onde chegou um profissional novo, né, numa comissão, aí começou a estourar a estatística de PAV, né? E ele chegou e disse que queria conversar comigo sobre esse aumento de PAV, né? O que é que a fisioterapia poderia fazer. Aí parei, escutei, eu fui contra-argumentei ele, né? Então, assim, eu disse, amigão, não é só a fisioterapia que tem responsabilidade na prevenção do PAV. Então, a PAV, ela é uma responsabilidade multiprofissional. Quem estava envolvido na prevenção da PAV, pessoal? Os fisioterapeutas, os médicos, né? A partir do momento que os médicos vão realizar o procedimento de intubação, né? Ele tem que ter muito cuidado com relação à sedação, com relação ao posicionamento do paciente, porque no momento da intubação ele consegue carrear aquela secreção que está na via aérea, na cavidade oral do paciente, e fazer com que essa secreção ela seja encaminhada para a via aérea inferior e para os pulmões. Então ele pode sim ocasionar uma PAF, tá certo? Além das situações em que a intubação ela não tem um sucesso, ou seja, ele faz uma intubação esofágica, né? E tem alguns profissionais que retiram o tubo após uma intubação esofágica e realizam o tubo na intubação laríngea, né? Então, assim, aquele tubo que estava com aquela ponta contaminada pelo conteúdo gástrico, pelaquela flora, pelos micro-organismos presentes naquela região do esôfago do paciente, né? Ele é reencaminhado para a laringe e ele pode vir a ocasionar uma infecção adquirida pela ventilação mecânica, tá certo? Outros profissionais também estão envolvidos, o pessoal da enfermagem, né? Então, assim, tem muita coisa que um enfermeiro ele pode realizar com relação às aspirações, com relação a posicionamento de paciente, com relação ao posicionamento de tubo, com relação à verificação de cuff. Isso também é responsabilidade também dos enfermeiros também atuar na prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica, tá bom? Os técnicos de enfermagem, né? Então, os técnicos de enfermagem são os profissionais que estão mais ligados a esse paciente, né? Ele está mais próximo a esse paciente. Então, assim,
tem muitos procedimentos que a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, momentos de banho com cabeceira zerada, né? A questão da manipulação do tubo no momento que a gente vai trocar um cadastro, que a gente vai reposicionar o tubo, então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso também. Os técnicos de enfermagem também têm responsabilidade na prevenção da infecção, da pneumonia adquirida pela ventilação. Beleza, pessoal? Outro profissional muito importante é o profissional dentista, tá? Então, o dentista hoje é um profissional que eles têm que estar presente dentro da unidade de terapia intensiva, tá? Então, ele tem essa responsabilidade também no momento que ele vai fazer a higienização oral do paciente. Então, se ele for fazer uma higienização e ele não tiver o cuidado de estar sempre aspirando aquele conteúdo que ele está fazendo a escovação, que ele está fazendo a higienização do palato, está fazendo a higienização da bochecha do paciente, né, ele tem que ter muito cuidado, porque a partir daquele momento que ele começa a disponibilizar essas substâncias, esses insumos para fazer a higienização, vai ocorrer um acúmulo de volume, um acúmulo maior de volume, e esse volume ele tende a se deslocar para a via aérea superior do paciente e causar também uma pneumonia adquirida pela ventilação. Tá, pessoal? O terapeuta ocupacional também tem importância na prevenção da PAV, tá? Onde ele, a partir do momento que ele começa a confeccionar dispositivos para um posicionamento melhor do paciente, o posicionamento da via aérea superior do paciente, da cervical do paciente, o posicionamento em que ele vai colocar um paciente de decúbito lateral para fazer alguns dispositivos para manter o conforto do paciente, a gente precisa estar sempre no cuidado com relação à verificação do CANF, né, ao posicionamento do tubo, né, verificar a questão da rima do tubo, se a gente conseguiu introduzir mais, ou então exteriorizar esse tubo no momento de uma manipulação, tá? O outro profissional também é o fonoaudiólogo, né? O fonoaudiólogo, quando vai trabalhar, ele manipula muito a cavidade oral do paciente, então ele tem que ter cuidado com relação a isso, né? De estar sempre atento de aspirar a cavidade oral, ou se tiver uma celulite significativa, né? Então ele também tem essa participação. E o técnico de radiologia, né? Aí você vai dizer, o técnico de radiologia? Sim, pessoal. Quando eles chegam lá para colocar a placa para fazer o raio-x do paciente, eles mobilizam o paciente, né? E dependendo da situação em que ele faz uma sedestação para colocar uma placa embaixo, ou então um decúbito lateral, se esse paciente não tiver com o cuff bem ajustado, se esse paciente não tiver com o tubo bem posicionado, ou então com o cadastro folgado, pode ter sim a movimentação e o escoamento dessa secreção entre o cuff, entre o balonete interno e a traqueia, e essa secreção, ela ir para a via aérea superior e venha causar uma PAV. Tá bom, pessoal? Então, a PAV hoje, ela é de responsabilidade multiprofissional. Não é porque a nomenclatura está associada à fisioterapia, que é a ventilação mecânica, que os outros profissionais não estejam envolvidos. Todos estão envolvidos na prevenção da PAV, ok? Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, não, Rômulo. Tudo tranquilo por aqui. Ok. Vamos lá. Então, a incidência hoje nas UTIs ela é em torno de 10 a 20%, né? Nos pacientes ventilados mecanicamente. E é um pouquinho preocupante o tempo de permanência desses pacientes na ventilação mecânica. Por quê? Porque eles apresentam uma taxa de ataque bem significativa. Ou seja, nos primeiros 5 dias, senhoras e senhores, a gente tem um aumento da probabilidade de 3% por dia. Então, se eu passar 5 dias, a cada dia, nos primeiros 5 dias, eu vou tendo um efeito cumulativo de probabilidade de porcentagem, tá? E a partir do quinto dia, essa porcentagem cai, mas é bem significativa, ou seja, 2% a cada dia subsequente. Então, é muito importante a gente estar manejando esse paciente para não deixar ele por um tempo prolongado na ventilação mecânica, devido a essa porcentagem de probabilidade desse paciente vir adquirir a PAV, tá? A PAV tem uma taxa de mortalidade muito alta, de 20 a 60%, tá? Nas UTIs do Brasil, tá? Então a gente tem que ter muita atenção com relação a isso, tá certo? E, além disso, as consequências, as repercussões que ela promove, né? Então ela aumenta o tempo de internação na UTI, né? Então o paciente ele fica mais tempo de internação na UTI, né? Consequentemente, aumenta o tempo de internação dentro do hospital, né? O retorno para o seu convívio social ele é mais demorado, então isso começa a gerar repercussões, né, psicológicas, sociais, né, financeiras também. Então, isso não é muito bom, né? Isso nem é muito bom para o sistema de saúde e nem é muito bom para o paciente e seus familiares. Também, como falei para vocês, né, o tempo de internação hospitalar ele vem a gerar um aumento, uma média de 12 dias,
tá? E, além disso, a elevação dos custos assistenciais, não só da instituição. Imagina o paciente que, a partir do momento que ele fica mais, ele adquire uma PAV, ele vai aumentar o seu tempo de internação, então a família tem que estar visitando mais, então isso gera uma oneração para todos os agentes envolvidos nessa situação, ok? E agora eu vou falar sobre os fatores de riscos que levam à pneumonia adquirida pela ventilação mecânica, né? Então, os pacientes em ventilação mecânica, ele é um grupo de risco, né, muito aumentado para desenvolver essa pneumonia. Por quê? Porque ele apresenta uma diminuição da defesa do paciente, ou seja, ele não consegue proteger bem sua via aérea superior, tá certo? Ele tem uma alta probabilidade de ter as vias aéreas inoculadas com grande quantidade de material contaminado, então, assim, né, muitos dispositivos sendo utilizados na cavidade oral dos pacientes, além da formação da colonização que tem nessa via aérea superior. Né? Então, ele gera aquele conteúdo, aquele líquido que fica na cavidade oral, ele começa a se contaminar, ele começa a gerar colonizações. Então, isso é muito preocupante. Tá? E a questão da presença dos micro-organismos agressivos, colonizadores dos pacientes e resistentes aos antimicrobianos, né? Onde isso vai deixando uma população, vai deixando mais a questão dos nossos pacientes da terapia intensiva, né? Se tiver uma infecção cruzada, vai deixando eles mais resistentes, né? Esses micro-organismos vão ficando mais resistentes e a atuação com os antimicrobianos não vão tendo mais eficácia, né? Então, isso também é uma situação a rever e ter cuidados, tá bom, pessoal? Outro fator também de extrema importância e de risco para a PAV é o tubo orotraqueal, tá? Porque o tubo, ele é o fator de risco mais importante para a ocorrência de PAV, né? Porque ele permite a não funcionalidade da proteção da via aérea superior, tá? Então, ele permite também as microaspirações durante a própria intubação. Então, como falei para vocês anteriormente, quando o médico vai realizar a intubação, pessoal, o tubo ele tende a carrear, né? Então, aquela cavidade oral do paciente está com muita secreção, ele não consegue administrar com a devida habilidade laríngea porque está sendo sedado, então ele não tem mais a capacidade de deglutir, então ele começa a fazer um acúmulo de secreção. Essa secreção ela começa a ter contato com as estruturas da boca, que é uma região muito colonizada, né? Então, promove a microaspiração durante o tubo. Então, quando o médico vai intubar, esse tubo tende a carregar alguma coisa para a via aérea inferior, né, e isso escorrer para o pulmão do paciente, certo? E, além disso, quando o paciente é submetido à sedação, ele vem a violar o mecanismo de defesa, ou seja, o reflexo da tosse, o transporte mucociliar, ele vem a promover as microaspirações e o acúmulo e o gotejamento ao redor do balonete interno. Como vocês estão vendo aqui, ó, tá aqui a traqueia do paciente, tem um balão, tá? Então, a partir do momento que eu tenho um grande acúmulo de secreção nessa região aqui, superior ao balonete, né? Então, ele tende a escorrer por essa região lateral aqui, tá? Então, esse paciente tende a realizar microaspirações, né? E vir a desenvolver a PAV, certo? Além disso, tem a questão do desenvolvimento do biofilme no tubo orotraqueal. Às vezes a gente se prende muito, né, os profissionais que vai realizar a higiene oral do paciente, se prende muito à higienização apenas de quê? Dos dentes, do palato, da língua, das bochechas, mas a gente precisa se deter, pessoal, à higienização do tubo orotraqueal e das sondas, né? Elas tendem a desenvolver um biofilme. Quando você vai ver, ele cria aquela película, e aquela película ali, ela tá encrostada, ela está disseminada de quê? De micro-organismos, né? Então, a gente tem que também, né, verificar essa higienização, vocês enfermeiros, né, com relação aos seus subordinados do técnico de enfermagem, e os dentistas também têm que se deter a isso, de estar higienizando bem o tubo orotraqueal e as sondas, tá? Outro fator de risco bem importante para a PAV, né, são os pacientes imunossuprimidos, né? A gente pode elencar como os pacientes neoplásicos, né, que estão submetidos à quimioterapia, ao tratamento com químio, tá bom? Os pacientes com doenças autoimunes, né, são pacientes que eles apresentam um comprometimento e eles têm uma facilidade maior de fazer a pneumonia adquirida pela ventilação mecânica, tá certo? Os pacientes com HIV, que ele tem uma deficiência da imunidade adquirida, né? Então, são pacientes também que é um grupo de risco, né, para adquirir esse tipo de infecção. E o Covid-19, né? O Covid-19, devido a esses pacientes tá fazendo uso de corticosteroides em larga escala, não é feito mais inicialmente, mas num período mais tardio, né, para o tratamento desses pacientes. Então, esses pacientes, ele tendem sim a gerar uma imunossupressão,
tá? E ficar mais susceptíveis, e também até pela questão do tempo de ventilação mecânica nesses pacientes com Covid-19, que é bem prolongado, né? E outro fator que é de extrema importância e que é de risco para os nossos pacientes é o paciente em ventilação mecânica prolongada. Como falei para você, com relação àquela porcentagem de quando ele está em ventilação mecânica, né? Que nos primeiros 5 dias ele tem 3%, é um efeito cumulativo, tá certo? Então, isso é muito preocupante. A partir do quinto dia, a partir do sexto dia, essa porcentagem cai, né? Então, ele vai ter um 2% de chance por dia nos dias subsequentes. Então, vamos dizer, se eu tenho um paciente que ele está 14 dias submetido à ventilação mecânica, pessoal, é um paciente que a gente vai ter o quê? 33% de chance de adquirir PAV. Então, quanto menos eu proporcionar a ventilação mecânica, agora, claro, com todos os cuidados e cumprindo com todos os pré-requisitos para que eu tenha nele da ventilação mecânica. Mas a partir do momento que eu proporciono uma menor quantidade de dias dele submeter a ventilação mecânica, eu vou ter uma menor chance de fazer uma PAV, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Beleza? Seguindo, tá? Outro fator de risco que a gente também tem que se atentar é a questão da colonização ambiental, certo? Então, a presença no ambiente, então nas superfícies próximas, como as bancas, né, a própria cama do paciente, né, o suporte de soro, os monitores, os ventiladores, né, os elétricos que a gente carrega de um paciente para outro. Então, assim, é um ambiente muito colonizado, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Como também os materiais, né? A gente acha que aqueles insumos materiais que estão guardados dentro de armários, mas imagina aí uma pessoa que tocou no paciente, volta para aquele armário e toca e vai procurar uma luva 7,5, mas ela está lá embaixo. Ela manipulou várias luvas, 6, 6, 6, até encontrar, manipulou 7 e achou a 7,5 que estava lá embaixo. Ou seja, ela contaminou todo aquele material, né? E a gente, né, se desprende muito, não, ali é uma área menos contaminada. Mas não, pessoal, se a gente não tiver pessoas que tenham a orientação de estar sempre higienizando as mãos, ele termina assim contaminando os materiais que a gente utiliza no nosso dia a dia, que a gente utiliza para assistência dos nossos pacientes, né? Então, isso proporciona micro-organismos mais agressivos que colonizam o próprio paciente, né? Quando a gente leva toca nas superfícies, né, o ambiente e esses materiais, e a gente toca no paciente, a gente coloniza esse paciente, tá? E isso gera o quê? Micro-organismos, né, que eles são multidroga resistentes. Isso é preocupante, pessoal. Por isso que começou a ter, com relação à vigilância sanitária, o controle da dispensação de antibióticos, que só pode ser através de receitas, né? Então, assim, por quê? Porque tava, hoje, nas nossas UTIs, né, e no Brasil, principalmente, que não tinha essa exigência, né? Então, assim, estava criando micro-organismos de alta resistência, multiresistente. Então, a gente tem que fazer associações de drogas para poder combater esses micro-organismos, tá bom? Além disso, a subestimação e falha nos procedimentos de esterilidade. Então, a gente precisa ter os materiais bem esterilizados. Se vir que abriu, né, se uma embalagem daquela tá avariada, ou então se você identificou que tem sujidade em materiais que já estão estéreis, né, então, pessoal, não vamos ter aquela preguiça, não vou pagar outra caixa para fazer um acesso central. Não, se está sujo, pessoal, devolve, pega outro kit para fazer os procedimentos, tá bom? Então a gente não pode subestimar e sempre procurar identificar que mesmo sendo submetido à esterilização, às vezes passa batido uma sujidade, às vezes passa batido uma embalagem danificada, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, ok? E também com relação à inoculação, inoculação de material contaminado também um fator de risco muito preocupante. Como, por exemplo, nebulizações, né? A gente verifica muito, né, nos pacientes não da terapia intensiva, né, os profissionais utilizam o mesmo copo de nebulização durante 24 horas, tá? A gente chega lá, ele está lá preso lá nas válvulas reguladoras de pressão, apoiado entre o copo e a máscara, está lá, presinho lá para a próxima nebulização, né? E às vezes nem faz a nebulização toda, ainda fica aquela quantidade, aquele resquício de soro com medicamento que foi administrado, então a gente precisa utilizou esses copinhos de nebulização, pessoal, se possível, vamos reenviar esses copos para o expurgo, tá? E pegar novos copos de nebulização e fazer esses procedimentos. Ok, pessoal? Também a gente tem que ter muito cuidado com relação à inoculação de material contaminado do que nos medicamentos pressurizados, né? Principalmente no uso do SAF, que é aquele sistema de aspiração fechado, né?
Então, às vezes, a gente pega aqueles medicamentos pressurizados, que é as bombinhas, aquelas garrafinhas, né? Eles são retirados daquela embalagem, né? Então, ele fica lá na banquinha do paciente, né? E chega no horário de fazer a administração, e eles vão, abre o SAF, coloca aquela ponta que estava exposta ao ambiente dentro do SAF e faz a inoculação do medicamento. Então, isso também leva, né, à inoculação desse material contaminado para a via aérea superior. Imagina uma via aérea desprotegida, né? Por quê? Porque vai direto para o pulmão do paciente através do quê? Através do tubo orotraqueal e do SAF. Tá? Aspirações traqueais, tá? Existem alguns estudos que a gente pode fazer aspiração traqueal sem o uso da luva estéreo, né? Então, assim, eu não consigo compreender. Imagine você pegando uma luva de procedimento naquela caixa onde todo mundo coloca a mão, né? Aí você, já com a luva nas mãos, você vai, pega outros materiais, pega gás, pega uma sonda, leva para o leito do paciente, você abre as embalagens tocando, né? Tocando o paciente e você pegar essa sonda estéreo e você introduzir no tubo orotraqueal do paciente. Então, isso é muito preocupante. Eu só realizo procedimento de aspiração com o sistema aberto e com luva estéreo. Eu não consigo, né, permitir que isso entre na minha mente e que eu possa fazer uma aspiração com luva de procedimento. E a gente vê muita gente fazendo aspiração com luva de procedimento, pessoal. Vamos utilizar a luva estéreo, ok? E a questão, eu queria mostrar para vocês, que também é uma medida para a gente evitar essa inoculação de material contaminado, é a questão do SAF, que é o sistema fechado de aspiração. Né? Então, esse é um dispositivo que a gente só vê em livros, né? Então, assim, no Covid a gente teve a oportunidade de adquirir, né, esse dispositivo. Mas mesmo assim, pessoal, sinalizo para vocês que a gente também tem que ter os cuidados devidos com relação ao SAF. Tá? Então, tem gente que faz aspiração no SAF, né? E após a aspiração, pessoal, não faz a higienização do SAF. Como? Estilando, né, o soro, o ABD, para fazer a higienização do dispositivo. Quando você vai ver, naquela sonda interna do SAF, está cheio de secreção, aquela secreção ela tende a solidificar, né? Além de diminuir a vida útil do SAF, que é um dispositivo caro hoje, pessoal, ele o quê? Ele fica promovendo a colonização desse dispositivo. Então, a partir do momento que você começa a aspirar, você pode contaminar esse paciente novamente. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com Só, relação a isso. só lembrando para os meninos, tem muitos estudantes aqui, talvez não consigam entender, é o sistema de aspiração fechado, o SAF, não é isso, Rômulo? Ok. Então, pessoal, o sistema de aspiração fechado, vocês estão vendo essa sonda aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo essa sonda, tá? É uma quê? É uma sonda que ela fica dentro dessa estrutura aqui, ó, plástico, tá? De um saquinho plástico. Então a gente não tem contato com a sonda, tá? Então a gente conecta esse SAF no tubo orotraqueal, tá bom? E diante disso, quando eu for aspirar o paciente, eu faço a abertura do dispositivo aqui, essa sonda ela vai entrar no tubo orotraqueal do paciente, certo? E eu vou conseguir fazer a aspiração, tá? Então, quando eu termino, eu faço o tracionamento dessa sonda que está lá dentro, retiro do tubo e fecho o dispositivo aqui, tá? E aqui tem esse botão onde a gente vai ligar e desligar essa pressão negativa para a gente aspirar o paciente. É como disse, né, Dandra? Isso aqui era coisa de livro, né? E depois do Covid a gente teve a oportunidade de trabalhar com esse dispositivo. Foi realmente uma mudança radical, assim, na estrutura física, em vários aspectos, né, Rômulo? Inclusive, eu acho que dentre a parte assistencial, o sistema de aspiração fechado, eu acho que eu só tinha visto uma vez no Valfredo, com um paciente absurdamente grave, pós-trauma, e conseguiram, não sei aonde, esse sistema de aspiração fechado para esse paciente. Fora essa ocasionalidade, só durante a Covid-19. Então, a Covid realmente trouxe muitos benefícios e avanços na parte assistencial, sem sombra de dúvida. Exatamente. E a gente utiliza muito o SAF, Dandra, nos pacientes em que a gente não pode desconectar ele. Os pacientes que não têm problema de desconexão, a gente pode utilizar o sistema de aspiração aberto, tá? A sonda de aspiração. Mas nos pacientes que exige, né, um monitoramento maior da ventilação mecânica, uma integração maior da ventilação mecânica, são pacientes que utilizam de altas PIBs, são pacientes que apresentam uma mecânica ventilatória muito comprometida, né, com drive pressure muito comprometido, com a pressão de platô muito comprometida, a gente tem que utilizar o SAF, porque eu não posso estar desconectando. Porque a partir do momento eu passo o dia todo trabalhando com o paciente, consigo melhores volumes pulmonares, consigo um melhor sincronismo, consigo atingir melhores resultados com relação à saturação,
com relação à mecânica ventilatória, a partir do momento que eu desconecto, eu perco tudo que eu fiz durante o dia. Então, tem pacientes que não têm condições de ser desconectados da ventilação mecânica, tá? Então, para isso, utilizamos o quê? O sistema de aspiração fechado, para não ocorrer a desconexão e a gente perder tudo que foi conseguido durante o dia, né, na assistência da ventilação mecânica desses pacientes. Ok, Dandra? Ok, Rômulo, ok. Além disso, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com relação ao condensado no circuito do ventilador, tá? Hoje, a gente apresenta dois tipos de umidificação, né? É através do quê? Da umidificação ativa. A umidificação ativa, pessoal, é quando eu utilizo o quê? É quando eu utilizo essa base aquecida com esse copo, tá? E o circuito com o quê? Com os coletores de condensação, tá? Onde eu vou proporcionar o quê? Um ar aquecido e umidificado. A gente sabe que fisiologicamente quem proporciona isso para a gente é o quê? É a via aérea superior, tá? A via aérea superior ela vai promover, tem as vibrisas, onde ela vai fazer o quê? A filtragem do ar que entra e sai. Além disso, a gente vai ter o quê? A questão da mucosa da via aérea superior, que tem uma vascularização muito superficializada. Por isso, quando a gente faz um esforço, uma tosse muito forte, algumas pessoas tentam assoar o nariz de forma de forma forte, sangra. Por quê? Porque a mucosa da via aérea da gente, pessoal, ela é muito vascularizada e superficializada. Então, qualquer trauma a gente sangra o nariz, tá? Então, por quê? Porque o contato do ar com o sangue dessa vascularização bem superficializada, ele consegue atender, consegue aquecer esse ar que entra e que sai, tá? Aí você vai dizer, Romulo, beleza, mas com relação à umidificação, eu não sei se vocês lembram, quando o oxigênio, quando o CO2 ele sai da célula, ele se transforma em H2CO3, tá certo? Ele é carreado, e a partir do momento que ele chega próximo ao alvéolo, lá naquela membrana alvéolo capilar, ele o quê? Ele se desprende, né? E deixa de ser um ácido carbônico, ele vira o quê? Ele vira CO2 e água, e essa água, pessoal, ela é distribuída para o alvéolo, e quando o paciente expira, ele umidifica o ar. Que vocês podem fazer um teste quando vocês chegam próximo ao vidro, né, um espelho de vocês, que vocês estão se maquiando ou estão vendo alguma coisa no rosto, quando você respira, você embaça. Por quê? Exatamente, é a questão da água que ela é produzida quando você tem o quê? A dissolução do H2CO3 durante o processo da liberação do CO2 lá na corrente sanguínea, tá? Então, é um pouquinho de fisiologia, mas só para a gente entender mais ou menos como a gente tem o ar, o nosso ar que a gente respira, ele vai ser o quê? Filtrado, ele vai ser aquecido e vai ser umidificado. Quando o paciente está submetido à ventilação mecânica, com o quê? Onde tem a substituição dessa via aérea por um tubo orotraqueal, por uma via aérea artificial, essas características, isso eu não consigo proporcionar mais para o paciente. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Através da umidificação ativa, né? Onde o AB dele vai ser aquecido e ele vai ser umidificado. Então, o ar que sai do ventilador ele vai ser aquecido e umidificado. Quando eu não quero utilizar essa umidificação ativa, eu vou utilizar o quê, pessoal? A umidificação, ó, passiva, que é através dos filtros HME, HMF, tá? E é isso, eu vou gerar essa umidificação, vou gerar essa filtração e, além disso, o aquecimento. Tá, pessoal? Só explanando aqui bem rapidinho um pouquinho da fisiologia. E agora, pessoal, vou falar com vocês com relação ao diagnóstico. Então, assim, hoje é bem preocupante, tá? Porque não existe um padrão ouro para o diagnóstico da PAV, né? A Anvisa, ela tentou padronizar para a gente tentar fechar esse diagnóstico, mas não é padrão ouro, tá? Então, isso é muito preocupante. Por quê? Porque os métodos, eles apresentam uma baixa sensibilidade e uma baixa especificidade. Como o que é sensibilidade? É quando o paciente está com a doença e o exame consegue diagnosticar positivo. E o que é especificidade? É quando o paciente não tem a doença e o exame dá negativo. Tá? Então, infelizmente, os métodos têm baixa sensibilidade, baixa especificidade. Né? Então, os diagnósticos hoje clínicos eles são ineficazes, em torno de um terço das PAVs nas UTIs do Brasil. Tá? Então, os métodos de diagnóstico das PAVs eles são bem incorretos. Tá? Então, metade desses diagnósticos, né, de PAV, eles não têm sincronismo com a realidade clínica do paciente. Tá? Então, tem esse estudo científico. Tá? Esse estudo científico ele foi muito preocupante, e o que ele começou a tentar, ele tentou identificar.
Ele pegou pulmões, né? Ele encontrou alguns achados da necrópsia de alguns pulmões que estavam diagnosticados como PAV, tá? E ele fez essa comparação. Será que esse pulmão tem PAV? Não, o diagnóstico é de PAV. Mas será que ele realmente tem? E ele encontrou, pessoal, 69% de sensibilidade. Ou seja, 30% dos pacientes que tinham PAV não foram diagnosticados, tá? E 75% de especificidade, ou seja, 25 pacientes não tinham PAV e foi diagnosticado com PAV. Então, isso é muito preocupante. Imagina você ser tratado, né, por uma pneumonia adquirida pela ventilação mecânica e você não ter, né? Então, você está sendo submetido a medicamentos de forma de graça, né? Como também você ter a doença e o exame e o diagnóstico não ser realizado, né? Então, isso é muito preocupante. Você pode agravar e você pode até chegar à morte com relação a isso, ok? Como é que eu posso? A Anvisa, ela padronizou mais ou menos uma sequência para a gente chegar ao diagnóstico do paciente com a PAV, tá? Então, quais são esses pré-requisitos? O paciente TPAV, ele precisa ter uma pneumonia e estar submetido à ventilação mecânica por um período mínimo de 2 dias consecutivos, tá? Então, ele tem que estar há pelo menos 48 horas em ventilação mecânica e que a data da infecção, o paciente esteja em ventilação mecânica ou a ventilação mecânica tenha sido retirada no dia anterior da data da infecção. Então, a gente tem que prestar muita atenção com relação a isso, pessoal. Ou está em ventilação mecânica ou a data da infecção ser a ventilação mecânica ter sido retirada no dia anterior da data da infecção desse diagnóstico, tá? Então, seguindo aqui. Além disso, o mecanismo, vamos dizer assim, o start para a gente identificar o paciente com PAV vai ser o quê? Exame de imagem, tá? Então, se a gente identificou que é um paciente que ele não tem uma doença de base, como uma doença cardíaca ou pulmonar, o exame de imagem, pessoal, ele vai ser primordial para a gente. Então, a gente tem que ter mais ou menos um ou mais exames de imagens seriados, ou seja, em sequência, tá? Onde ele pode ser o quê? Novo, persistente ou progressivo. O que é que eu posso encontrar, pessoal, nesses exames de imagem? Ó, infiltrado, tá certo? Você está vendo aqui como se fosse um mapa hidrográfico, né? Então você vê toda a trama sendo infiltrada com presença de secreção, certo? Tem a questão da opacificação ou consolidação. Você vê aqui, ó, processo de consolidação aqui, o processo, né, onde você está vendo, né, uma área bem inflamada do pulmão, com presença de exudado, com presença de secreção, tá certo? Processos, né, características radiológicas de cavitação, tá? Ó, você vê o quê? Uma área bem delimitada, ó, como se fosse um buraquinho mesmo, como se fosse uma caverna, tá? Então, isso também é imagens radiológicas que são bem características do paciente com PAV, e a pneumatocele, tá? É a presença de quê? De cistos com o quê? Com coleções sanguíneas dentro. Então, a gente tem muito cuidado com relação a isso, pessoal, tá? Então, esses são os achados radiológicos que a gente pode encontrar com os pacientes com PAV. Mas aí é quando eu chego para vocês e, ó, raio-x de tórax não é preciso, tá? Então, dentro daqueles achados radiológicos, né, na SARA, eu posso encontrar o quê? O paciente com infiltrado bilateral, com áreas de condensação, com áreas, né? Então, pode confundir a gente no diagnóstico da PAV, tá certo? No ICC também, o ICC a gente pode encontrar também o quê? Imagens radiológicas com o quê? Com consolidação, com nível de volume, então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. As áreas de atelectasias também tem imagens bem sugestivas, que é bem parecida com PAV também, tá? As bronquiolites, né, no caso daqueles infiltrados, é bem característico. O infiltrado pulmonar da PAV é muito parecido com a bronquiolite também, então a gente tem que ter essa mão de estar olhando bem o raio-x, tá bom? E a questão da tuberculose. Quando a tuberculose, ela tem como característica principal radiológica o quê? Aquela cavitação. Então, você pode muito bem olhar lá, ah, não, esse paciente não tá com tuberculose, e realmente o paciente está com a PAV. Né? Por isso que eu peço, pessoal, que vocês façam uma associação entre as imagens, a clínica do paciente e o laboratório, tá? Não vamos só nos deter a raio-x, porque ele não consegue precisar bem. Então, a gente precisa fazer associação das outras características, das outras informações que a gente pode obter com relação à clínica e laboratório. Ok? Além das imagens, além daquele tempo de ventilação mecânica de 48 horas, tá? A gente precisa identificar outros critérios, mas, né, pelo menos mais um sinais ou sintomas, tá associado com o quê?
com alteração de raio-x, e o paciente está sob ventilação mecânica. Quais são esses sinais e sintomas que a gente pode identificar nesses pacientes? Ele tem que ter pelo menos febre, com temperatura acima de 38 graus, sem outra causa associada, tá? Então a gente precisa chegar e definir bem o que é essa febre, será se não tem um outro local, um outro foco? Não, não tem um foco, não tem um foco, né, cutâneo, não tem um foco dentário. Ah, não, não tenho, mas eu tenho uma associação com aquela imagem. Beleza, vamos segurar a onda. Podemos ter também o quê? Alterações de low cost, ou leucopenia, né, abaixo de 4.000, ou a leucocitose acima de 12.000, ou até naquelas situações acima ou igual a 15.000, mas com desvio à esquerda com mais de 10% das formas jovens de neutrófilos, no caso das crianças abaixo de 14 anos. Beleza? E outro sinal, sintoma que a gente pode encontrar é o quê? Alteração do nível de consciência. Né? Geralmente a gente encontra mais nos pacientes mais idosos, tá? Então a gente tem que estar muito atento com relação à alteração do nível de consciência desses pacientes, tá bom? Mas sempre, ó, enfatizando, sempre tentar ver se não tem uma outra causa, né? Então, uma cetoacidose eu posso levar a um nível de consciência, uma hipoglicemia eu posso levar uma alteração do nível de consciência, uma hipertensão intracraniana posso levar a uma alteração do nível de consciência, uma hipotensão. Então, a gente precisa descartar, associar a clínica com a imagem e outros critérios para a gente fechar o diagnóstico de PAV, ok? E, além disso, eu preciso mais ter pelo menos mais dois sinais e sintomas, que são esses, tá? Então, se eu tenho um paciente que ele começou a apresentar alterações na secreção, nos aspectos, uma secreção mais purulenta, mudança nas características, a secreção ela está mais espessada, ela está com odor, né? Além disso, o quê? O aumento da quantidade. Não, o paciente tinha uma pequena quantidade, ou então não tinha, começou a aumentar começou a apresentar um aumento na quantidade. Isso também já é um alerta para a gente, tá bom? Além disso, um outro indicador que a gente pode identificar é a questão das necessidades de aspirações. Tá? Então, um paciente que mal era aspirado e agora ele está sendo aspirado várias vezes ao dia. Então, isso já é um indicador de que esse paciente possa estar com a PAV, tá? Outras alterações, né, no caso mais, né, envolvendo o centro respiratório, então esse paciente começou a apresentar apneia, né? Então, o paciente com rebaixamento de nível de consciência, tem rebaixamento também do centro respiratório e começa a prestar apneia, ou até taquipneia, ou dispneia, que é o desconforto respiratório, ou até a questão das tosses, né? Então, esse paciente não tossia, começou a tossir, né? Então, episódio novo ou agravamento, né? Outro sintoma que a gente pode identificar com relação ao paciente acometido por essa infecção é a questão da alteração da ausculto pulmonar. Esse paciente tem um murmúrio vesicular presente, simétrico, mas não tinha nenhum ruído, né? Não tinha, né? Não tinha nenhum ruído adventício, mas começou a aparecer o quê? Começou a aparecer sibilos, roncos, crépitos. Então a gente tem que se atentar com relação a isso. Além disso, a questão da piora da troca gasosa, né? Então, um paciente que saturava bem, com a oferta de oxigênio muito baixa, ele está começando a apresentar episódios de dessaturação, ele está requerendo mais uma suplementação de O2, ou seja, eu estou aumentando mais a FO2, eu utilizava 21%, ou então 25%, ele agora está necessitando de utilizar um FO2 de 70%, de 80%, de 100%, então são sinais e sintomas que realmente esse paciente está tendo um agravamento do seu pulmão. Além disso, a questão dos parâmetros ventilatórios, né? Então, se eu utilizava uma PIP baixa, uma PIP de 7, eu estou aumentando mais a PIP, está 8, está 10, né? Então, eu utilizava um volume corrente com relação a 6 ml por quilograma de peso predito, né? Não estou mais, eu estou lançando mão disso, eu estou colocando um volume mais abaixo, porque não estou conseguindo expandir mais esse pulmão, porque eu estou piorando a mecânica ventilatória desse paciente, eu estou piorando o drive pressure, a pressão platô, então eu estou operando os dados do pulmão desse paciente, então também são sinais que levam, né, a gente fechar o diagnóstico da pneumonia adquirida pela ventilação mecânica, certo? Aqui eu vou colocar só uma questão, vou colocar só uma ilustração para vocês identificarem a nossa janela de infecção da PAV, tá? Então, vamos lá. No dia 6/7, o paciente foi instalado a ventilação mecânica, certo, pessoal? Então, no segundo dia, o paciente fez 24 horas, não apresentou nada. No terceiro dia, no D3, 48 horas, não apresentou nada, beleza? No dia 9, né, que foi o quarto dia que ele está submetendo a ventilação mecânica, também não apresentou nada. Mas no quinto dia, ele já apresentou o quê? Alterações no leucócito, ou seja, né, ele estava com um leuco de 10.000, né, esse leuco subiu para 15.000, tá? Então, já é um sinal de alerta, tá? Mas esse paciente começou a piorar essa questão do leuco, ele começou a pipar esse leuco, saiu de 15.000 para 17.000,
tá? No sexto dia, mas isso eu não tenho como fechar o diagnóstico de PAV, por quê? Porque eu posso ter uma outra infecção. Eu posso ter uma infecção do catéter venoso central, eu posso ter uma infecção do trato urinário, então eu não consigo fechar a PAV. Como é que eu vou fechar a PAV, meus amigos? Quando eu tenho o quê? Um exame de imagem sugestivo, tá? Então, no dia 7, no dia 12 do 7, eu fiz o raio-x do paciente e identifiquei que ele apresentou um infiltrado. Além dessa alteração de imagem radiológica, ele apresentou o quê? Uma piora da troca gasosa, eu comecei a ofertar mais O2, tá certo? Eu comecei a ver que o paciente começou a apresentar dessaturações, tá certo? Então, esse momento aqui do D7, pessoal, no dia 12 do 7, ele é o quê? Ele vai determinar o período da janela, tá? Então, no dia 12 do 7 é o período, é o start da janela da infecção, beleza? O exame de imagem, que é o marcador, que é o start disso, tá? E essa janela, pessoal, a gente conta 3 dias para trás, 3 dias para frente, tá? 3 dias para trás, D4, D5, D6, e 3 dias para frente, D8, D9 e D10, ok? Então, o exame de imagem, ele é o central, ele é o start para que eu consiga fechar o diagnóstico de PAV, tá bom? E aí a gente, se possível, né, se for um paciente que ele não tenha uma doença de base, a gente pode repetir, geralmente a gente faz 2 exames de imagem para ver se teve pior ou não, ou se aquele já era uma alteração devido a um problema cardíaco que ele tinha, se já era uma alteração devido a um problema pulmonar que ele tinha, uma tuberculose, uma pneumocistose, né, qualquer uma outra alteração desse paciente, tá? Então a gente precisa ver isso, tá? Então no dia 8 ele apresentou uma ausculta piorada, com presença de roncos, tá? E a gente persistiu ainda com o exame de imagem de infiltrado. Então, só para vocês entenderem, a janela de infecção dele, tá, pessoal? Está envolvendo esses 7 dias aqui, e o período da janela envolve desde o dia 6 até o dia 15, que é o dia que ele foi submetido à ventilação mecânica, mais essa janela da infecção aqui. Ok, pessoal? No dia 10 do 7, foi o dia que ele apresentou o quê? O primeiro elemento critério, tá? Que foi o quê? A alteração no hemograma dele com relação aos leucos. Deu para entender, pessoal? Dandara? Sim, Rômulo. Ok, ó, e aquele pré-requisito que eu coloquei para vocês, né, pessoal? Ó, tá pelo menos 2 dias consecutivos em ventilação mecânica, né? Né, aqueles sinais e sintomas, ó, ele apresentou leuco, depois exames radiológicos e aqueles outros sinais e sintomas, que foi o quê? Piora da troca gasosa, ausculta pulmonar, né? Então aqui, ó, a gente conseguiu fechar o diagnóstico de PAV, tá bom? Passando aqui. Aqui são os fluxogramas, tá? Que a Anvisa já padronizou, né? Esse verde é para os pacientes clínicos, né? Os pacientes que eles adquiriram a PAV, mas de forma clínica, tá certo? Esse rosa aqui são para os pacientes imunossuprimidos, tá? Então ele tem umas particularidades para o fechamento do diagnóstico de PAV, né? Essa coluna aqui laranja, ela é para os pacientes com diagnóstico microbiologicamente, tá? Os pacientes adultos e crianças acima de 28 dias, tá? E esse último aqui, o azul, é o protocolo para o fechamento da PAV nos pacientes imunodeprimidos, ok? Aí é quando vocês vão chegar para mim e vai dizer, Rômulo, como é que eu vou conseguir diagnosticar uma PAV no COVID-19? Aí é quando eu vou colocar para vocês. É complicado, é muito complicado. Por quê? Porque se vocês pararem para pensar, o COVID-19 ele tem todos aqueles sinais e sintomas da PAV, quando ela é diagnosticada na PAV no paciente clínico, que foi entubado, que foi submetido à ventilação mecânica, né, e teve a infecção. Como é que eu vou conseguir identificar? Porque no paciente da PAV, eu tenho um pulmão comprometido, um pulmão com infiltrado bilateral, com zonas de condensações nas áreas mais distais desse pulmão, um pulmão fechado, um pulmão inflamado, né? Já é o quê? Já tem imagens radiológicas que, se não tivesse esse COVID, eram a PAV, tá? Outros sinais e sintomas também, que é presente na PAV, quando para a gente diagnosticar. O paciente com COVID, ele tem insuficiência respiratória progressiva desde o início da doença. Então, ele já é um paciente que ele tem desconforto, ele tem frequência alta, ele tem dispneia, né? Ele tem dessaturação. Então, como é que eu vou conseguir diagnosticar isso? Né? Esse paciente também ele tem um intenso processo inflamatório, ele tem um PCR bem elevado, ele tem aquelas questões da microembolizações, daquela formação, né, de estruturas que a gente gera,
lesões, porque a gente não consegue promover o que? A distribuição vascular, porque o que? Devido à formação de trombos, né, que foi bem característico dos pacientes com COVID, tá? Os pacientes são pacientes que necessitam de autossuplementação, tá certo? Do O2, tanto antes da ventilação como durante a ventilação, né? Antes, cateter nasal, máscara não rinalantes, cateter nasal de alto fluxo, o helmet, que é aquele capacete que muita gente conheceu também, que era de livro também, o cateter nasal de alto fluxo também, que era de livro também, hoje é a nossa vivência, né? E além disso, os pacientes de ventilação mecânica, os pacientes com Covid, todos estão submetidos à ventilação mecânica, né? São pacientes que necessitam de sedação, analgesia e neurobloqueadores, porque são pacientes que são extremamente difíceis de sincronizar, são pacientes que não se entregam à ventilação mecânica, são pacientes que até não se entregam à sedação. Chegam situações, pessoal, que dentro das primeiras 48 horas a gente tem que utilizar o quê? Neurobloqueadores, que é o cisatracurônio, o roncorônio, para a gente o quê? Deprimir o sistema respiratório, o centro respiratório, para ele poder sincronizar com o ventilador, porque eles não se entregam fácil. E são pacientes que realizam pronação, então são pacientes graves. E aí, Rômulo, como é que a gente vai conseguir diagnosticar esse paciente com PAV? É difícil, mas a gente consegue, tá bom? Como é que a gente vai fazer? Aí é aquele momento que a gente entra em desespero, né? E a gente começa a maquinar. Como é que eu vou diagnosticar, né? Todos aqueles sinais que tem no protocolo da Anvisa, tem tudo no COVID, e aí, como é que eu vou fazer? Tá? Então, é quando a gente entra sobre os critérios diagnósticos do paciente com COVID-19, tá? Que é o tema da nossa reunião científica. Demorou, mas chegou. Tá? Vamos embora. Tá? Então, os pacientes eles têm que estar em ventilação mecânica, como é no protocolo do paciente com da clínica normal. Tá? Então, ele tem que estar pelo menos 2 dias consecutivos submetido à ventilação mecânica. A data da infecção, o paciente tem que estar em ventilação mecânica, ou a ventilação mecânica tenha sido retirada no dia anterior, beleza? Além disso, pessoal, ele vai ter uns critérios mais específicos, tá? Quais são? Então, se eu apresento um paciente que está com Covid-19 e ele vem apresentando uma melhora clínica, uma melhora das trocas gasosas, afebril por pelo menos 2 dias, ele já é um paciente que está apresentando melhora. Então, ele já tem uma melhora clínica, tá? E após esses 2 dias, eu começo a apresentar sinais e sintomas, tá? Então, um Covid-19 que ele vem apresentando melhora, e depois de 2 dias dessas melhoras, eu começo a apresentar novos sinais e sintomas de infecção, aí a gente pode parar e dizer, não, eu acho que esse paciente deve estar adquirindo uma PAV. Quais são os sinais e sintomas? Febre ou hipotermia, sem outra causa associada. Aquelas alterações que eu já coloquei para vocês com relação à secreção, uma secreção purulenta, né, uma secreção mais espessada, né, alteração na quantidade de secreção, além disso, da necessidade de aspiração, né, e também aquela questão que eu já coloquei para vocês com relação à piora da troca gasosa, né, episódios de dessaturação, aumento da oferta de oxigênio para esses pacientes, e o quê? E alteração, né, de pelo menos 2 dias de parâmetros ventilatórios, utilizando PIPs maiores, volume corrente menores, a relação do peso predito de volume corrente menor também, lançando mão disso, e piora da mecânica ventilatória desse paciente, tá? Além disso, pessoal, são critérios mais específicos que isso é que vai nos levar a fechar o diagnóstico de PAV, né? Então, ele tem que ter pelo menos, a gente tem que ter pelo menos um desses critérios abaixo, tá? Uma hemocultura positiva, sem outro foco de infecção, tá? Então, a gente tem que ter isso, tá? A gente tem que identificar se não tem um foco dentário, se não tem um foco cutâneo devido a uma úlcera de pressão, se não tem, né? Tem que tentar diagnosticar isso, né? Um foco ocular por uma lesão de olho, né? Então, ou então uma infecção por um catéter venoso central, a gente tem que tentar diferenciar para ver essa questão dessa hemocultura, tá bom? Uma cultura positiva do líquido pleural, né? Então, fazer essa punção, identificar, né? Tirar esse líquido e fazer o estudo, mandar para o laboratório para ver essa cultura desse líquido pleural. A questão também da cultura quantitativa positiva da secreção pulmonar, maior ou igual a 105 unidades formadoras de colônia, tá? Por ml para bactérias. Ou seja, como é que a gente pode identificar isso, pessoal? Tirar aquela secreção e fazer o estudo da secreção. Pode ser por um lavado broncoalveolar, ou seja, eu faço o que? Uma broncoscopia de um paciente e lá o médico consegue fazer esse lavado, ele coletar essa secreção da região mais distal do pulmão e enviar para o laboratório para o estudo dessa secreção. E tem também, eu posso fazer isso por uma aspiração endotraqueal. Né? Então, durante o fisioterapeuta, ou a enfermeira, quando for realizar a aspiração do paciente, pode coletar essa secreção através do bronquinho e a gente enviar para o laboratório.
Qual é o problema do paciente com Covid-19 com relação ao lavado broncoalveolar? Primeiro, é um exame que ele requer uma maior logística. Então, eu tenho que ter um médico broncoscopista, né? Então, isso já não é tão fácil na nossa rede pública, né? Então, eu tenho que ter o broncoscópio, eu tenho que ter toda a estrutura para levar esse broncoscópio para a UTI, porque para levar para a sala de imagem para fazer isso é mais complicado, e principalmente com o paciente com Covid. Além disso, pessoal, como eu já coloquei para vocês, eu tenho que desconectar o paciente da ventilação mecânica. E lembra que eu falei para vocês que o pulmão do Covid-19 é um pulmão muito difícil de se ventilar? É. Então eu tenho que ter muito cuidado, porque no momento que eu desconecto para fazer um exame que é demorado, como esse lavado broncoalveolar, eu posso perder o paciente exatamente no momento desse exame. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então qual é o mais viável? Aspiração endotraqueal. Tá? A gente faz a aspiração, faz a coleta, coloca o bronquinho entre o SAF e o látex, e quando eu aspirar o paciente, ele vai cair direto no bronquinho, eu retiro, identifico e mando para o laboratório. Então é mais fácil isso. Além disso, tem outros critérios abaixo que a gente pode identificar, como um antígeno urinário positivo e a identificação do aspergillus em secreção traqueal. Então, através dessa situação, pessoal, a gente consegue fechar o diagnóstico de PAV, tá bom? E quais são as medidas de prevenção que eu posso ter para a PAV no paciente com Covid-19? Tá? Quais são as medidas? São essas, tá? Então, utilização de bundles. O que é bundles? Bundles é um pacote de procedimentos com objetivo. Com o objetivo de quê? De minimizar ou aniquilar a PAV. Tá? Então, quais são esses pacotes? Esse pacote ele vai ter um conjunto de ações, né, para a gente prevenir a PAV. Quais são? Higiene oral, elevação da cabeceira, despertar diário, monitorização do cuff e higienização das mãos. Então, pessoal, se eu fizer isso, esses cinco procedimentos com maestria, a minha equipe realmente desenvolvendo isso, a minha equipe não, a nossa equipe desenvolvendo isso, todos com cuidado com relação à higiene oral, manter a cabeceira sempre elevada, realizar o despertar diário, se eu realizar esse combo de ações, pessoal, eu vou ter um grande sucesso, uma boa estatística com relação à redução de PAV nos nossos pacientes que estão internados no nosso unidade de terapia intensiva, tá? Agora eu vou destrinchar para vocês com relação a cada procedimento desse, como é que a gente deve fazer em cada procedimento desse. Uma medida preventiva que é de grande importância é a higiene oral, tá? Como eu já coloquei para vocês, os pacientes, eles perdem a capacidade de o quê? Da elevação laringe, eles não conseguem deglutir aquela secreção por via esofágica, então ele começa a fazer o quê? Formação de placas dentárias, então começa a formar aquelas películas, né, aquelas crostazinhas, tanto na língua quanto na bochecha. Além disso, ele começa a promover uma colonização oral, um monte de micro-organismo começa a ficar na cavidade oral daquele paciente, tá? Então, isso é muito complicado, tá? Então, o que é que a gente orienta com relação à higiene oral? Essa higiene oral, pessoal, ela tem que ser feita pelo menos 3 vezes ao dia, né? Sendo uma dessas vezes realizada pelo dentista, tá? O dentista, ele tem uma capacidade técnica de o quê? De fazer essa higienização com maestria, né? Então, eles mexem com a cavidade oral, né? Eles têm uma maior intimidade com a cavidade oral, né? Eles são dentistas, né? Então, isso tem que ser feito pelo menos uma vez pelo dentista e os demais podem ser feitos pelo quê? Pelos técnicos de enfermagem, tá? Peço que antes de realizar a higiene oral, realizar a higiene das mãos, tá, pessoal? É muito importante para tudo que a gente for fazer, realizar a higiene das mãos, né? Então, para o insumo que a gente vai utilizar para higienizar a cavidade oral vai ser o gluconato de clorexidina a 0,12%, tá? E aí a gente, através da escova ou de uma espátula com gaze, né, a gente vai fazer o quê? A escovação das superfícies dos dentes, a região anterior, a região, né, que fica em contato com a mucosa da pele, a parte interna dos dentes que fica em contato com a língua, né, e a região superior onde tem contato com os alimentos. Então a gente precisa higienizar todas as faces dos dentes e todos os elementos dentários, tá, pessoal? A gente do mesmo jeito que a gente escova os nossos dentes, a gente tem que também realizar a higienização dos dentes dos nossos pacientes, tá bom? E a higiene oral, ela contempla a limpeza também das partes moles, não só dos dentes. Então, a gente tem que trabalhar o palato, que é o céu da boca, que geralmente forma aquela película muito espessada, né? Então, a gente tem que retirar, porque ali gera também colonização. Tem que higienizar também as bochechas, tá? Devido ao acúmulo de secreção nessa região, e, né, em algumas situações eles começam a solidificar também a bochecha, fica cheio dessas placas,
tá certo? E língua também, né? Tem pacientes que ficam com a língua branca, de tanta placa que tem na língua. Então, a gente precisa também higienizar essa língua, né? Porque vocês sabem que o mau hálito da gente é dado pela língua, então a gente tem que escovar a língua, tá certo? E não devemos esquecer, pessoal, a gente, né, muita gente se detém à higienização das estruturas dos dentes, da boca, e esquece o quê? Os dispositivos, o tubo orotraqueal e as sondas. A gente precisa, lembra que faz a formação daquele biofilme, onde tem uma colonização de micro-organismos, a gente tem que também higienizar os tubos orotraqueais e as sondas. Beleza? E não esquecer, pessoal, de realizar a aspiração da cavidade oral. Vocês imaginem vocês, né, disponibilizando clorexidina em água na boca do paciente e formando aquele lago dentro da boca do paciente sem aspirar. Aquilo, pessoal, quando vocês forem reposicionar o paciente, ele vai escorrer, vai ficar naquela região subglótica, e a partir do momento que vocês fizerem qualquer movimentação, uma mudança de decúbito, uma sedastação, ou qualquer outro procedimento, o cuff ele tem a capacidade o balonete interno ele tem a capacidade de se reacomodar. Então, quando tem essa reacomodação, ó, essa secreção ela passa entre o balonete e a traqueia e termina descendo para o pulmão. Então, por isso que a gente tem que aspirar tanto antes, durante o procedimento e após o procedimento, ok? Eu vou passar um videozinho aqui para vocês, bem rapidinho, só para vocês conhecerem um dispositivo aqui que é bem legal. Deixa eu ver aqui, deixa eu só adiantar. Tá? Então, aqui, ó, antes da gente realizar o procedimento, a gente faz as aspirações, tá? Então, a gente atua, ou o dentista pode fazer, ou o fisioterapeuta, né? Verificar o cuff para garantir que esse cuff está cheio, tá certo? Né? Então, para que não caia nada. E também, às vezes, pessoal, eu já peguei muito paciente com dentadura, né? Ele foi entubado e esqueceu de tirar a prótese dentária do paciente. Então, a gente não pode, né? Se verificou que tem, retira, tá? Antes de realizar a higienização, a gente faz o quê? Faz a conexão da sonda, né, no látex para fazer o quê? Aspiração desse paciente, aspiração da via aérea superior, tal. Primeiro, pessoal, a gente faz das narinas, tá certo? Faz de um lado, faz do outro, ó, mas sem esquecer a cabeceira elevada. Lembra que eu falei para vocês? Em todo qualquer procedimento, a gente tem que manter a cabeceira elevada. Então, ó, fez a aspiração das narinas, né? O segundo momento vai ser o quê? Aspiração da boca. Não esquecendo daquela sequência, tá bom, pessoal? Tá? Primeiro tubo, depois nariz, por último boca, tá? Ah, Rômulo, eu identifiquei depois que eu fiz a aspiração que no tubo a narina tá cheia de secreção. Eu posso tirar essa sonda que eu aspirei a boca e voltar para a narina? Não posso. Eu quero enfatizar para vocês ó, que a cavidade oral é uma região muito colonizada. Então, a partir do momento que você pega essa sonda aqui e faz o caminho inverso para aspirar novamente o nariz, você está colonizando e você vai causar o quê? Uma infecção da via aérea superior desse paciente, tá certo? Então, ó, faz a aspiração, ó, na região da bochecha, na região abaixo da língua, pode sim progredir essa sonda lá para a via aérea superior. Após a aspiração, ó, a gente vai conectar, ó, essa chama-se sonda de escova higiênica aspirativa, tá? Ó, você vê que ó, ela vai ser conectada ao látex ó, e ela vai ter esse orifício. Quando você fecha esse orifício, pessoal, ó, aí gera uma pressão negativa aqui na ponta da escova e aí você consegue aspirar. Ou seja, você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você consegue higienizar a boca do paciente e ao mesmo tempo você vai aspirando a boca do paciente. Então, ó, faz com que ó, essa secreção que fica na cavidade oral, ela não seja o quê? Escoada para a via aérea superior do paciente e esse paciente não venha adquirir a PAV. Beleza, pessoal? Deixa eu só passar aqui. Tá? Aí é quando começa as dúvidas, né? Então, eu tenho esse estudo científico aqui, tá? Um estudo multicêntrico, randomizado e controlado, onde ele tinha como objetivo o quê? Avaliar o impacto da descontaminação da placa dentária com clorexidina nas taxas de pneumonia. Né? Eles tinham os pré-requisitos, tá certo? Que era o quê? Que eram os pacientes, eles tinham que estar internados na unidade de terapia intensiva, né? E submeter-se à ventilação mecânica em mais de 5 dias. Tá? O que foi... Desculpe Oi. interromper, tem uma pergunta no chat. Eise Certo. perguntou: é fácil comprar essa escova nas farmácias comuns para solicitar aos familiares? Não, Eise. Conhece? Infelizmente não é fácil comprar, tá? Não é toda farmácia que tem. Geralmente, quando a gente solicita para os pacientes, o pessoal compra muito no Mercado Livre, tá?
Infelizmente, né? Mas eu acho que, salvo engano, tem lá na Fisiovitalis, tem também essa. E eu acho que na Prontomédica também tem, mas é difícil, não é todas as vezes que tem, tá? Mas no Mercado Livre é fácil de encontrar. E hoje o Mercado Livre é tão rápido, né? Entrega tão rápido que quando a gente solicita, os familiares chegam, né? No terceiro, quarto dia, já chega com essa escova para disponibilizar para a gente, ok? Então, Dandra, nesse estudo multicêntrico, randomizado e controlado, tá? Eles avaliaram o quê? O impacto da descontaminação da placa dentária realizada com clorexidina, né, em comparação com as taxas de PAV. Né? E tinha um pré-requisito, os pacientes tinham que estar com tempo de internação superior a 5 dias em ventilação mecânica, tá? O que foi que eles identificaram? Que não houve uma redução estatisticamente significativa nas IAs, na PAV, no grupo que usou clorexidina. Aí você vai dizer, e aí, Romulo, o que é que eu vou utilizar? Complicado, mas vamos lá, seguindo. E também não houve uma diferença entre os grupos de clorexidina e o placebo nas taxas de colonização das placas. Como falei para aquelas unidades formadoras de placa, né? Então, assim, não teve essa diferença significativa, tá? Esse outro estudo também fala também sobre o uso da clorexidina, tá? Foi também um estudo randomizado e controlado por placebo. Ele tem como objetivo o quê? Avaliar a redução da colonização oral por bactérias por meio da comparação do uso do clorexidina com placebo. O que foi que eles identificaram? Ocorreu sim uma redução das unidades formadoras de colônia por Staphylococcus aureus na placa dentária, no grupo controle, mas não houve uma redução significativa na contagem total de bactérias respiratórias entre os grupos. Aí você faz, e aí, Romulo, uso a clorexidina ou não uso? Usem, pessoal, tá? Então, tem esses institutos, tá? O American Association Critical Care Nurses, tem o Instituto Healthcare Improvement, tem o CDC e o INIC, tá? Então, todos eles orientam que a higienização oral tem que ser feita nos pacientes internados nas unidades de terapia intensiva, tá? Então, a gente tem que fazer com clorexidina, sem clorexidina, aí tem gente que tem que fazer sim. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Rômulo, não, só tinha essa última de AZE mesmo, tá bom? Ok. Tá? A próxima medida preventiva que a gente pode utilizar, tá? Vai ser a elevação da cabeceira, tá? A gente chega nas UTIs, né? Então, quando eu chego lá no hospital e eu vejo isso, a primeira coisa que eu faço, ó, vamos elevar a cabeceira, é a primeira coisa que eu olho. Duas coisas, elevação de cabeceira, verificação de cuff, identificação, né, dos filtros e dos SAFs, tá? Então, elevação de cabeceira, pessoal, é uma medida fácil de fazer e extremamente importante, tá? Então a gente tem que manter uma cabeceira elevada em torno de 30 a 45 graus. Quando eu tenho que manter essa elevação em quase todas as situações durante a intubação, tá, pessoal? Às vezes a gente vê muitos profissionais médicos, né, zerando cabeceira para realizar a intubação dos pacientes. Não pode, pessoal. A partir do momento que o paciente é submetido à sedação, ele tem o quê? Ele tem uma diminuição da defesa e proteção da via aérea superior, ou seja, ele não consegue mais tossir, ele não consegue fazer a elevação laríngea para o fechamento da estrutura glote e epiglote e aquela celorecta na boca do paciente descer e invadir a via aérea superior. Então, se a gente manter uma cabeceira elevada durante a intubação, não ocorre o escoamento, né? E devido a esse déficit da proteção, não vai ter esse escoamento para a via aérea superior da secreção, tá? Outra coisa, não zerar a cabeceira durante o banho, pessoal. A gente tem que deixar esse paciente com a cabeceira elevada, né? Tem muita gente que insiste em realizar o banho do paciente com a cabeceira zerada. Não pode. A gente tem que manter a cabeceira elevada, né? Nem que você baixe para o mínimo de 30, tá? Mas mantenha essa cabeceira elevada durante o banho também. Durante toda a estadia, a gente tem que manter esse paciente com a cabeceira elevada também, mesmo em decúbito lateral. A gente não precisa colocar altas elevações, mas manter uma elevação menor, a mínima de 30 graus em decúbito lateral, não tem problema nenhum, tá certo? E a gente tem que ter muito cuidado, pessoal, naqueles pacientes em que tem gente que exagera demais na elevação da cabeceira desse paciente, tá? Por quê? Porque aí é onde pode ter o que? O surgimento de lesões por pressão na região sacral, tá? Então, quando a gente deixa esse paciente muito elevado, a gente pensa que a gente está sedestando esse paciente. Não está. Você está gerando um maior ponto de pressão na região sacral, tá? Onde fica depositada toda a descarga de peso naquela região e vai abrir uma escara se você não tiver cuidado naquela região. Além disso, a elevação de cabeceira ajuda muito ao fisioterapeuta, tá? Como? A partir do momento que eu gero uma elevação de cabeceira, eu tenho um deslocamento do conteúdo abdominal
né, num caminho contrário ao tórax, tá? Então, quando o paciente está muito deitado, o conteúdo abdominal ele tende a vir para a região torácica. Isso vai dificultar o quê? O trabalho diafragmático, isso vai reduzir os meus volumes pulmonares, vai gerar atelectasia dos meus pacientes. Então, o que a gente, quando eu faço a elevação, o conteúdo abdominal tende a descer, deixar o tórax mais livre, onde eu vou o quê? Prevenir atelectasias e eu vou conseguir ventilar melhor esse paciente. Por quê? Porque eu não tenho tanta compressão em cima do meu pulmão, na base do meu pulmão. Tá? Então, o quanto é importante, até para ventilar o paciente, a elevação de cabeceira é muito eficaz, ok? Aqui são alguns dispositivos para a gente identificar a angulação, tá certo? Esse é um dispositivo que vem em algumas camas, tá? Tem algumas camas que já vêm com esse dispositivo, mas ele apresenta o seguinte problema: de tanto a gente dar banho nos pacientes, essa água ela tende a escorrer nessa estrutura aqui e essa esfera ela tende a oxidar. A partir do momento que ela começa a oxidar, ela começa a soltar um pó dentro desse tubinho aqui, onde a gente vai verificar a angulação. E depois ela vai começar a apresentar o quê? Dificuldade de se movimentar. Então, geralmente, isso acontece muito nessas que apresentam essas esferas metálicas. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Tem as camas mais top, né? Com nivelamento com líquido fluorescente, né? Então, você vai aumentando a cabeceira, esse líquido ele vai se deslocando e ele vai ficar numa angulação alvo desejada aqui, tá? Que é bem bacana isso aqui também. E quando a gente tem camas que não tem angulômetro, o que é que a gente tem que fazer? Improvisar, pessoal. Esse daqui, ó, é um angulômetro de construção civil, tá? Lá no João Machado a gente comprou 20 angulômetros desse, ele é bem caro, eu acho que ele é R$ 70. A gente fez uma cota lá com todo mundo, com os coordenadores, diretores, todo mundo caiu lá na cota, e a gente conseguiu comprar esse angulômetro aqui, ó, de construção civil. Como é que a gente conseguiu fixar ele? A gente, com a furadeira, né, abriu os buraquinhos, arrebitou e deixou ele fixo lá na cabeceira do paciente. Então, com esse angulômetro aqui, a gente consegue verificar a angulação também da inclinação da cabeça do paciente, ok? E existem medidas mais baratas, tá? Então, existem aqueles recipientes que é para guardar miçangas, né? Que a gente vê muito negócio de costureira. Então, o que foi que a gente fez? Ele apresenta uma tampazinha de acrílico, tá? Então, fica de fácil visualização do que? Da movimentação dessa miçanga aqui dentro, tá bom? E aqui, ó, dentro desse potezinho, a gente fez a impressão de quê? De um mostrador com os ângulos, né? E as áreas, o quê? Que a gente tem a proteção da TG, que é de 30 a 45 graus, né? E aqui, acima de 45, ó, já tem uma margemzinha amarelada, que é o quê? Para atenção. Então, a gente conseguiu o quê? Fazer a fixação. Isso aqui foi uma medida anterior a essa, porque a gente começou a colocar esse dispositivo desse potinho, mas começou a descolar. E a gente começou a perder esse dispositivo. Mas aí, quando foi, a gente teve essa outra ideia e deixou com esse daqui de construção civil, que ficou bem legal. Beleza? Então, aqui, ó, é um dispositivo para a gente realmente ver uma angulação da elevação da cabeceira do paciente. Alguma dúvida, pessoal? Dandara? Não, Rômulo, por enquanto, não. Tem só um questionamento que foi anterior, mas foi só um comentário, acabou que eu passei e não vi. Foi Mas de se você quiser, Raíssa. pode, se Era, quiser, pode colocou, falar. Raíssa colocou. No caso do sistema fechado, fica com secreção no percurso, e eu mesmo sinto muita dificuldade em deixar limpo o sistema de expiração fechado. Acredito que com sujidade também prejudica o paciente. Aí eu não falei que, assim, quando eu vi, você já tinha falado, né, que era importante porque cria biofilme, etc. Que Isso, acabou que tranquilo. Então, acho que deu para sanar a dúvida, né? meu Então, Deus. outra medida preventiva, pessoal, é o despertar diário. Lembra que eu coloquei para vocês? Quanto maior o tempo submetido à ventilação mecânica, esse paciente vai ter uma maior probabilidade de adquirir PAV. Então, a partir do momento que eu começo a implantar dentro do meu bundle o despertar diário, ou seja, eu começo a fazer uma busca ativa desses pacientes, isso é muito importante, tá? Então, assim, a sedação ele é um procedimento contínuo, né? E ele é universal para os pacientes que estão submetidos à ventilação mecânica, e a sedação ou os neurobloqueadores, ele garante o quê? O conforto e o sincronismo. Né? Então, imagine um paciente que ele chega desconfortável, precisando de ventilação mecânica. Então, a partir do momento que eu começo a sedar esse paciente e coloco ele em ventilação mecânica, eu vou gerar um conforto e às vezes, em algumas situações, os pacientes não sincronizam com a ventilação mecânica. Então, precisa aumentar um pouquinho mais essa sedação. Em algumas situações, como no caso do COVID, a sedação não é suficiente, eu tenho que neurobloquear esse paciente com cisatracurônio, com roncorônio,
tá? Então, eu preciso bloquear para eu conseguir um sincronismo do paciente com a ventilação mecânica, deixar ele entregue. Então, a gente precisa sedar esses pacientes, tá? Então, o despertar diário, pessoal, o que é que ele vai nos proporcionar? Ele vai evitar o acúmulo de sedativo. Então, a partir do momento que eu realizo o despertar diário de forma mais precoce, eu vou submeter esse paciente a uma menor quantidade de sedação, ou seja, a supersedação, tá bom? Eu vou também reduzir o tempo de ventilação mecânica invasiva, como também eu vou limitar o tempo desse paciente a o quê? A complicações, como a PAV, né? Então, eu proporciono, quando eu desperto ele mais rápido, eu proporciono isso para ele, ok? Como é que eu vou fazer a busca ativa? De acordo com o Event, né, ele fala que o quê? Que os pacientes, para realizar o despertar diário, eu tenho que fazer uma busca ativa. E qual é o primeiro pré-requisito para essa busca ativa? A causa que levou à ventilação mecânica, ela foi resolvida? Ela foi aniquilada? Foi. Então, esse já é um paciente que ele precisa ser eletivado para o despertar diário. Além disso, pessoal, no despertar diário, eu tenho que identificar alguns sinais desses pacientes, tá? Porque, dependendo da situação, eu posso o quê? Encerrar essa busca ativa do despertar diário. O paciente, no momento do despertar diário, ele tem que ter um nível de consciência adequado, né? Ele tem que ter um nível de consciência com a escala de Glasgow acima de igual ou acima de 8 e sem delírio. Não adianta eu querer fazer um despertar diário, eu reduzo o midazolam, ou então eu retiro o midazolam, boto fentanil a 1 ml, 2 ml ali só para manter a analgesia desse paciente, e o paciente não acorda. Não acorda. Não adianta eu persistir nesse despertar diário, porque eu não vou ter sucesso, né? Porque ele pode começar a evoluir com a apneia, a sincronia de ventilação, então eu tenho que ter muito cuidado com relação a isso. Tá? Então eu tenho que ter um nível de consciência favorável para despertar após o despertar desse paciente. Eu tenho que ter uma oxigenação adequada, ou seja, quando eu faço a gasometria do paciente e chega lá a gasometria, eu tenho que ter uma PaO2, que é uma pressão parcial de oxigênio acima de 60, né? Com a oferta de FO2, o quê? Abaixo, menor ou abaixo de 60. Hoje tem alguns protocolos que já coloca 40 para FO2, tá? Então, se eu tenho um paciente com isso, já é um paciente favorável. E além disso, o quê? Com PIPs abaixo de 10, tá? Então, esses são parâmetros de extrema importância. Além disso, na gasometria, eu vou ter que o quê? Avaliar a questão do pH, tá? Então, do pH do paciente, que é o quê? Um potencial hidrogênio iônico acima de 7,25. Se eu tiver uma dose muito significativa, eu não vou conseguir ter sucesso. Esse paciente vai ter uma grande chance de falhar. Então, eu tenho que ter um equilíbrio ácido básico, né? Um pH acima de 7,25, tá? É um fator bem importante. Além disso, esse paciente no despertar diário, eu tenho que ter uma estabilidade hemodinâmica, eu tenho que ter uma pressão muito boa, eu tenho que ter uma frequência, né, numa faixa razoável, tá? Mas esse paciente pode sim estar submetendo a droga vasoativa para manter essa estabilidade, ou também não está com o uso de droga vasoativa. Isso é bem importante também. Nesses pacientes, eu tenho que ter um drive ventilatório adequado, né? Porque não adianta eu tirar a sedação desse paciente, né, colocar ele no modo de pressão de suporte e ele não ter drive respiratório. Ele vai começar a fazer backup de apneia. O ventilador vai começar a alarmar. E isso eu vou gerar complicações, principalmente na gasometria do paciente. Então, para ele despertar, eu preciso ter o quê? Um centro respiratório ativo, tá? Além disso, outro marcador muito importante é a questão do lactato. A partir do momento que eu tenho um lactato entre 0,5 e 1,6 milibol por litro, é um paciente favorável. Se eu tiver um lactato muito alterado, é sinal de quê? É sinal que as minhas células elas estão trabalhando de forma o quê? Anaeróbica, ou seja, eu não estou conseguindo transportar o oxigênio para as minhas células para que ela faça aquele processo de produção de energia. Como é que ela está fazendo? Se eu estou com um lactato muito alto, que é um resquício, que é um produto final da atividade anaeróbica das células, então é sinal que eu não estou fornecendo bem. Então, se eu tiver um lactato muito alto, eu já não coloco esse paciente no despertar diário. Além disso, um outro marcador muito importante é a questão do HB. O HB tem que estar acima de 8 miligramas por decilitro, tá bom, pessoal? Se eu tiver abaixo disso, pessoal, eu não vou ter hemoglobina suficiente para carregar esse oxigênio. E eu tenho um sucesso na minha ventilação, no meu desmame da ventilação mecânica. Por quê? Porque o oxigênio não vai chegar com tanta rapidez ou em uma boa quantidade nos meus músculos respiratórios, para que quando eu tiro esse paciente da ventilação mecânica, ele continue respirando e ele não fadigue no processo anaeróbico, tá bom? A questão também do balanço hídrico zerado é muito importante, tá bom? Pacientes com balanço hídrico positivo não é favorável, tá certo? Então,
o paciente encharcado, ele já tem uma relação muito grande, a estatística de que o paciente com balanço rítmico alterado, ele tem uma grande chance de falhar. E reintubação de paciente, pessoal, a gente aumenta em torno de 40% a 50% a possibilidade de mortalidade nesse paciente que vai ser reintubado, ok? Além disso, eu tenho que ter eletrólitos normais. Eu preciso de sódio favorável, eu preciso de potássio favorável, eu preciso de magnésio favorável. Por quê? Porque são eletrólitos responsáveis pelas atividades celulares. Se eu não tenho um potássio favorável, não adianta eu colocar o meu músculo respiratório para voltar a funcionar, porque eu não tenho como colocar aquela bomba sódio-potássio para funcionar, gerar produção de energia, aquele músculo de o quê? Gerar aquelas contrações para que realmente eu faça o quê? A atividade do meu sistema respiratório. Então, é importante a questão dos eletrólitos também estarem normais, ok? E outro marcador muito importante é a questão da relação PaO2 e FO2, que foi um dos marcadores do COVID, né? Então, no COVID, quando eu tinha baixo, né, já caracterizava a SARA, então, no paciente também, por despertar diário, ele tem que estar com a relação PaO2 e FO2 acima de 200 por pelo menos 24 horas, né? E o FO2 abaixo de 60%. Né? E também o quê? Uma regressão da PIP, né, de 2 em 2 centímetros de água a cada 8 horas. E são fatores importantes para que a gente realize o despertar diário desses pacientes, ok? E a outra medida preventiva que a gente pode comentar aqui é com relação à monitorização do cuff. Né? Então, essa monitorização ela tem que ser periódica e suficiente, tá bom? Porque se eu não conseguir colocar uma monitorização e colocar uma pressão suficiente, eu vou ter dificuldade, pessoal, de quê? De ventilar esse paciente. Ou seja, na hora que eu coloco uma pressão positiva, na hora que eu coloco um volume corrente para dentro desse pulmão, para que eu possa trocar um gás com eficácia, ele vai começar o quê? Ele vai começar a vazar, tá? Pelo quê? Pela periferia entre o balonete interno e a parede da traqueia desse paciente. Então, eu preciso deixar ele numa pressão favorável para que ele o quê? Ele promova o isolamento dessa região e não deixe que esse ar que eu coloquei para dentro ele saia. Ele só sai pelo quê? Pelo tubo orotraqueal, e não sai pela periferia. Né? Às vezes a gente chega nos pacientes entubados e o paciente está borbulhando. Oxe, você vai dizer, oxe, como é que o paciente está entubado e está borbulhando? É porque exatamente, pessoal, o cuff está seco. Né? Ou então o cuff leak test, né? Então ele começa a fazer zoada pela boca, tá? Além disso, esse cuff mal ajustado, ele vai promover o vazamento de secreção subglótica, né? Ou supra-cuff, né? Para o quê? Para a região da via inferior e vai causar o quê? A pneumonia adquirida pela ventilação, tá bom? Essa verificação do CANF, ela tem que ser verificada pelo menos, né? Alguns protocolos colocam 3 dias, mas eu oriento vocês que façam essa verificação pelo menos 4 vezes ao dia e diante de qualquer procedimento. Eu, pelo menos, as 4 vezes eu faço. O paciente é atendido pela manhã, o paciente é atendido pela tarde, e sempre antes e depois da fisioterapia, eu verifico o CANF. Eu verifico antes para o quê? Para garantir que não vai discorrer nada, né? Não vai discorrer nada. E depois, para o quê? Para garantir a minha ventilação mecânica do paciente. Então, eu verifico pelo menos 4 vezes só com a fisioterapia, fora os outros procedimentos. Com relação ao PCUF, PCUF é a pressão indicada para o cuff. Né? Então, nesse cafômetro aqui, ó, que é o tradicional, tá? Ele utiliza a medida do que? Centímetro de água, então a gente vai manter uma pressão entre 25 e 30, né? E alguns outros serviços, pessoal, não tem esse cafômetro tradicional, tem aquele cafômetro o quê? Caseiro, adaptado, onde eu pego um esfigmo, o manômetro do esfigmo manômetro, né? Pego aquela peirazinha, faço a adaptação, coloco no Triway e ele funciona bem igual, mas só que ele tem uma diferenciação. A medida lá, pessoal, lembra que a nossa pressão é por milímetro de mercúrio. Então, eu tenho que fazer essa conversão aqui, ó. Então, a medida que eu vou utilizar não vai ser 25,30, não. Vai ser 22,26, que vai dar uma diferença mais ou menos de 1,3, né? De uma unidade para outra unidade. Tá? Então, no cuff tradicional, eu vou utilizar uma pressão de 25 a 30, e naquele cuffzinho, naquele cafômetro adaptado que a gente faz, que tem nas unidades de terapia intensiva, eu vou utilizar de 22 a 26 milímetros de mercúrio, tá? Então, aqui, ó, os dispositivos que a gente utiliza, até, ó, o cuffzinho interno, tá? Cuff sequinho, ó, ele permite a passagem do ar, tá bom? O certo é o quê? A gente mantendo a pressão correta. Com relação a altas pressões, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Porque inicialmente a gente vai gerar o quê? Uma tracomalácia. A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Por quê? Porque a nossa cartilagem, pessoal, ela é uma estrutura formada, como já disse, a traqueia é formada por anéis cartilaginosos que não tem uma estrutura
com fibras elásticas, ou seja, se ela esgarçar, ela não volta mais. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com relação ao quê? A altas pressões de Cuff. Numa situação inicial mais aguda, vai gerar o quê? Uma traqueomalácia, que vai ser esse esgarçamento aqui, ó, da traqueia. E naquelas situações mais crônicas, onde eu fico colocando cada vez mais pressões mais altas, eu posso gerar o quê? Uma comunicação tráqueo-esofágica. Ou seja, eu faço uma comunicação entre a traqueia do pulmão e o esôfago do paciente. E esse paciente, após ser estubado, ele vai sofrer muito, pessoal. Por quê? Porque ele vai se alimentar, esse alimento vai entrar pelo esôfago do paciente, vai entrar nessa fístula traqueosofágica e vai descer pela traqueia e vai atingir o pulmão. Aí é quando aqueles pacientes que apresentam infecções de repetição sem causa aparente, o paciente deglute bem, come bem, mas está apresentando essas infecções. Quando a gente entra em contato com o pneumologista, que ele faz uma broncoscopia ou uma endoscopia, a partir do momento que ele passa um endoscópio na região do esôfago do paciente, ele vai encontrar aquela fístula traqueosofágica. Mas isso vai ser o quê? Proveniente de quê? De altas pressões de Cuff. Então, por isso, pessoal, vamos manter uma pressão indicada, tá? Nem deixar seco demais, para que não ocorra vazamento, nem ocorra também extubações acidentais, e nem encher demais para não causar o quê? Traqueomalácia ou então fístulas traqueoesofágicas, tá bom? Aqui tem os nossos tubos, né? A cânula de traqueostomia, o tubo orotraqueal, e aqui é um tubo, ó, que é um sucesso, tá? É um tubo com aspiração subglótica. Então, eu consigo aspirar, ó, a secreção que está aqui, ó, nessa região superior, tá bom? E subaglótica e suprabalonete, ok? A próxima medida preventiva, tá? Que eu acho muito show, mas muita gente deixa de fazer, é a questão da higienização das mãos, tá? E a higienização das mãos, pessoal, é um elemento central da segurança dos pacientes, tá? É uma medida individual, tá? É uma medida simples e bem menos dispendiosa, tá certo? Ela utiliza apenas de água e sabão ou álcool gel a 70, tá bom? Ela tem como objetivo promover o quê? A remoção da sujidade, de suor, de oleosidades, de pelos, de células descamativas e da microbiota da pele, tá? Então, ela é muito importante, né? Porque ela vai promover o quê? A prevenção das infecções associadas aos cuidados à saúde, além da prevenção da propagação de resistências microbianas e apresenta baixo custo, pessoal, né? Então, se você for fazer uma comparação de sabão para o gasto que é feito com antibiótico, é irrisório. Então, é mais fácil a gente lavar as mãos do que a gente tratar. Então, é mais fácil a gente prevenir do que remediar, né? Então, a gente faz uso desse ditado. Então, existem os momentos da gente lavar as mãos, tá? Então, a partir do momento que você vai antes de entrar em contato com o paciente, você tem que higienizar suas mãos, né? Então, antes de você tocar no paciente, você tem que fazer né? Antes de você tocar e for fazer qualquer procedimento asséptico, você também tem que fazer essa higienização das mãos, né? Após sair do paciente, onde você teve exposição a fluidos corporais, você tem que também realizar essa higienização das mãos, tá? E após o contato com o paciente também fazer a realização, como também o quê? Após o contato com as áreas que envolvem o paciente, como as bancas, como a cama do paciente, como o suporte de soro, então você também tem. Então aqui são os 5 momentos para higienização das mãos. Você vê nas UTIs essa plaquinha aqui, né, com identificação da CCH, para você, ó, para firmar na sua mente você realizar esse tipo de procedimento, ok? E aqui, pessoal, tá o passo a passo para a higiene das mãos, tá? Há pouco tempo agora, no dia 5 de maio, né, as CCHs rodando pelos hospitais aí com aquela caixinha, com aquela luzinha negra, né, e aquele líquido fluorescente, onde você fazia o teste, como você fazia a higienização das mãos, na parte superior da caixa você identificar se você fez uma boa higienização das mãos ou não. Aquilo é muito importante, pessoal, porque a gente começa a culturalizar os nossos profissionais. Então, aqui está o passo a passo. Primeiro você abre a torneira para você lavar, né, colocar água nas suas mãos, né? Após isso, você vai no dispensador e você vai, né, colocar o sabão suficiente para que você consiga higienizar suas mãos, né? E tem alguns dispensadores que têm as orientações do próprio fabricante, né? O terceiro passo, você vai fazer o quê? Vai fazer a fricção de palma com palma das mãos, né? No quarto passo, você vai fazer o quê? Você vai entrelaçar os dedos para você fazer o quê? A fricção nas interdigitais, né? O quinto passo, você vai o quê? Vai colocar o dorso da mão
né, na palma da mão, da palma da outra mão, e também vai fazer essa fricção, né, entre os dedos e higienizar. Depois você vai colocar o dorso dos dedos na palma da outra mão e você vai fazer esse movimento, ó, de vai e vem, tá bom? Higienizando entre os dedos, tá? Na palma da mão, né? O sétimo passo vai ser o quê? Você vai higienizar o seu polegar. Você vai envolver o seu polegar com a palma da outra mão e dedos e vai fazer os movimentos circulares. O oitavo passo para a higiene das mãos, você vai o quê? Colocar as suas digitais na palma da outra mão e você vai também fazer os movimentos circulares, friccionando bem para higienizar bem a região dos dígitos e também das unhas, tá bom? O nono passo é você realizar o quê? A higienização dos punhos, tá? Com a palma da mão contralateral. O décimo passo é você fazer um enxágue das duas mãos para tirar o resíduo, todo o resíduo do sabão das suas mãos, né? E fechar a torneira sem o quê? Sem o uso das estruturas que você acabou de higienizar. Então, a gente sempre preconiza que você faça o quê? Que você desligue a torneira com o cotovelo, com outra estrutura, ou o antebraço mais próximo do cotovelo, tá? Porque se você higienizou, sua mão tá limpinha, você não pode mais contaminar. E por último, né? E o último passo vai ser o quê? Vai ser você pegar uma toalha, um papel toalha e higienizar. O problema é esse, né, pessoal? A questão do papel toalha que nunca tem, né? Então, higieniza primeiro as mãos, depois vocês higienizam os punhos, tá bom? Então, esse é o passo a passo para a higiene das mãos. Então, é um procedimento tão fácil, né? Então, a gente vê muita CCH, a gente vê muita questão da segurança do paciente, fazendo muitos trabalhos, né? Gincanas, para tentar conscientizar e culturalizar os nossos profissionais a fazer uma boa higiene das mãos, que é uma medida preventiva para a nossa PAV também. Ok? E na nossa prática, pessoal, a gente começou a identificar outras situações que a gente poderia atuar, né? Além do que é preconizado pela Anvisa, né? De higiene das mãos, né? Higiene oral, elevação do cabeceira, despertar e monitorização do CANF, tem outros cuidados que a gente deve tomar, né? Cuidados com relação ao tubo orotraqueal, então manter sempre o tubo, né, bem centralizado, fazer a marcação da rima, né? Se o tubo tá exteriorizado, a rima tá muito para fora. Se o tubo tá bem introduzido, a rima vai estar para dentro. Então, assim, sempre ter cuidado com relação à rima, tá bom? Então, posicionar esse tubo também de uma forma, né, centralizada. A gente às vezes chega nos pacientes, os tubos estão aqui apoiados na comissura labial, aquela lesão, pessoal. Ela começa a produzir também substância do processo inflamatório, no processo inflamatório infeccioso que chega na boca daquele paciente. Além disso, gera também o acúmulo de saliva, que é a salorreia significativa, né? Então, isso tudo favorece o posicionamento do tubo favorece a questão da PAV, tá bom? Os parâmetros ventilatórios protetivos, então, utilizar parâmetros de acordo com o peso predito, então, avaliar ver o tamanho do paciente, através do tamanho do paciente, se for um homem, a gente faz aquele cálculo que é 50 mais 0,91 menos centímetro quadrado, né, centímetro quadrado menos 142,4, né? Para mulher, 44,5 mais 0,91 vezes centímetro mais 152,4. Então, assim, fazer esse cálculo para determinar o peso predito do paciente. Às vezes a gente vê muitos profissionais dizendo assim, esse paciente pesa 80 quilos, aí quer fazer a relação do volume com 80 quilos. Não. A pessoa que tem 120 quilos, né, da mesma estatura, e a pessoa que apresenta 60 quilos com a mesma estatura, ele apresenta o mesmo tamanho de pulmão, pessoal. Não é que a pessoa engorda que o pulmão também cresce, não. O pulmão continua do mesmo jeito, tá? Então, a gente precisa ventilar esses pacientes, né, também respeitando a mecânica ventilatória, o drive pressure, né, a pressão de platô. Tem também a questão das aspirações subglóticas, né, com aqueles tubos que eu mostrei para você, que é bem mais caro. Um tubo hoje custa R$5, o de aspiração subglótica ele custa em torno de R$155, então é bem mais caro, mas é uma medida que a gente gasta com tubo, a gente vai o quê? Vai economizar com o quê? Com antibióticos, se esse paciente vier adquirir a PAV, tá bom? Além disso, a questão das extubações não programadas e as reintubações. É tão complicado quando a gente vê alguns profissionais querendo, vou extubar sem cumprir com aqueles pré-requisitos, né? Então, a partir do momento que você intuba esse paciente, ocorre o escoamento daquela quantidade, daquele líquido que fica acima do balonete. Então, isso é muito importante, a gente evitar as questões das extubações acidentais e as questões de extubação não programadas e reintubações. Ok? E, pessoal, só os nossos hospitais, né, os hospitais que a gente participa, tanto o Gisela como o João, eles hoje estão envolvidos num projeto que é uma parceria entre o Ministério da Saúde, o PROAD SUS Hospitais, o PROAD SUS e o SUS, a CESAP,
né, e o governo do estado, tá? Onde profissionais desses hospitais, nós fomos contemplados com o Hospital Sírio-Libanês, né, e eles trouxeram para a gente o projeto Saúde em Nossas Mãos, tá? Então, esse projeto, ele tem como principal objetivo o quê? A redução em 30% das iras, tanto as infecções por catéter venoso central, tanto as infecções do trato urinário e PAV. Então, nosso objetivo é reduzir em pelo menos 30% as infecções, tá? Então, como é que a gente faz? Tá? Então, a gente consegue identificar essas infecções, tá? E a gente manda esses indicadores, a gente aplica, a gente alimenta esse sistema com esses indicadores, tá? E os indicadores vai formar gráficos, né? Então, esses 3 gráficos que vocês estão vendo aqui, né? Esse gráfico, ele vai transparecer, ele vai nos dizer o comportamento das infecções dentro dos nossos hospitais. Esses gráficos aqui é com relação à PAV, né? E ele vai ter algumas particularidades, né? Como essa questão desse ponto astronômico aqui. O que foi que ocorreu para ter esse ponto astronômico? O ponto astronômico é o quê? É um ponto muito afastado da realidade do nosso serviço. Né? Será que é porque o carfômetro quebrou? Será que é porque o pessoal não está realmente realizando o procedimento? Né? Esse segundo gráfico aqui é uma tendência, né? É uma sequência de 5 ou mais pontos crescentes ou decrescentes, tá? Então, assim, pontos, cada ponto desse, pessoal, equivale a um mês, tá? Então, se no mês eu apresentei tantas paves, no outro mês eu apresentei um aumento, e aí eu vou apresentando esse aumento crescente, né? Então, eu tenho que parar, avaliar e saber o que é que realmente está acontecendo. Se for favorável para onde eu quero, decrescente, beleza. É manter os procedimentos que estão sendo realizados para a gente manter uma nova média, para a gente criar uma nova média. Se a gente não tem isso, a gente tem que se preocupar em intervir. Beleza? E um outro comportamento gráfico que a gente vê de acordo com as nossas infecções apresentadas é o deslocamento, que é uma corrida de 6 ou mais pontos abaixo ou acima da média. Tá? Então, aqui, se eu tenho um deslocamento que está sendo favorável para onde eu quero, ou seja, abaixo da média, eu continuo fazendo as mesmas atividades, cobrando os meus profissionais a mesma coisa, sem ter tanta preocupação. Ok? Como é que a gente consegue monitorar isso, pessoal? Existe esse quadro chamado quadro Kamishibai, tá? Então, esse quadro eu vou alimentá-lo todos os dias, tá? Com esses cartões, né? E esses cartões, em cada linha dessa, ela vai ter o quê? Ela vai ter informações sobre higiene oral, elevação da cabeceira de 30 a 45 graus, sedação profunda, possibilidade de extubação, verificação de cuff e parâmetros ventilatórios. Então, ó, pessoal, os nossos cartãozinhos, eles ficam acomodados nas bolsas. Então, ó, na segunda-feira eu verifiquei que foi feito uma higiene oral. Então, eu coloco o cartãozinho aqui, né? Elevação da cabeceira. E vou colocando na segunda-feira todos os pacientes aqui, tá? Como eu faço, a identificação é feita de um paciente ou de todos. Eu verifico todos os pacientes, mas se um procedimento desse estiver em inconformidade, já gera um cartão vermelho. Isso eu vou explicar um pouquinho para frente para vocês, tá? Então eu tenho que, completar esse quadro durante toda a semana. Ele tem que estar completo durante toda a semana. Por quê, pessoal? Esse quadro aqui, vai me dar indicadores. Vocês estão vendo aqui, que tem vários cartãozinhos vermelhos aqui, e está relacionado o quê? A higiene oral. Se eu tiver um aumento da minha PAV, né, e ao analisar esse quadro, eu vou ver que realmente, a galera não está fazendo o quê? A higiene oral. O que é que eu preciso fazer? Será que eu preciso capacitar esses profissionais? Será que eu tenho clorexidina? Será que realmente esses pacientes estão sendo aspirados durante o processo de higiene oral? Então, eu vou tentar identificar o que realmente está acontecendo. Beleza? Passando. E aqui, pessoal, são os nossos cartões, tá? Então, esse aqui é o cartão de higiene oral. Nessa primeira linha, ele vai falar sobre, foi realizado a higiene das mãos antes da higiene oral? Aí eu posso marcar aqui, sim ou não, tá? Nessa segunda linha, realizou a escovação dos dentes? Sim ou não? Realizou a limpeza das partes moles, como palato, bochecha e língua? Sim ou não? Tá? Realizou a limpeza de tubo de sondas? Marco aqui, sim ou não. Tá? Realizou a aspiração da cavidade oral antes, durante e depois do procedimento? Vou marcar aqui sim ou não. Tá? Realizou a higiene oral pelo menos 3 vezes ao dia? Marco sim ou não. Se tiver tudo sim, pessoal, aí o cartãozinho fica verde. Se tiver pelo menos um desse não, a minha atividade de higiene oral, mesmo que eu tenha feito nos 19 pacientes, se um eu não fiz, esse cartãozinho já fica vermelho, tá bom? Porque ele vai servir como indicador
né, do que vem a acontecer com relação a isso. Tem esse outro cartão aqui, que é de elevação de cabeceira, onde na primeira linha tem aqui a informação: existe o sistema de angulação padronizado na UTI? Sim ou não? A segunda linha aqui, ó, o sistema de mensuração da angulação está em um local visível, né? Então tem todas as informações, né, de elevação de cabeceira, tem de sedação profunda, né, onde ele fala sobre a escala de Reis, tá certo? E eu vou marcar sim ou não. Tem também com relação à possibilidade de extubação. Esse paciente teve busca ativa desse paciente. Esse paciente apresenta evidência para ser extubado. Eu vou marcar sim aqui, sim ou não, tá bom? Aqui é o cartão da verificação do CUF, né? Se foi realizada a limpeza das mãos antes, se a cabeceira estava em 30 a 45 graus, se foi colocado que uma pressão de 25, de 20 a 25 ou de 22 a 26, né? Se a pressão do CUF, né, ela e foi verificado pelo menos, né, uma vez a cada 6 horas. Então, pessoal, aqui é o cartão da verificação do CUF, o cartão dos parâmetros ventilatórios também, tá? Então, tem algumas características onde eu vou marcar sim ou não, tá certo? E aqui é o preenchimento do cartão, tá? Como é que eu vou fazer? Então, aqui a gente tá com o cartão da higiene oral, tá? Então, na primeira linha, eu verifiquei que foi realizada a higiene das mãos antes da higiene oral. Marco sim. Beleza. Na segunda linha, realizou a escovação das superfícies dos dentes, da escova com escova de dente ou espátula? Fiz. Sim, beleza. Realizou a limpeza das partes moles, palato, bochecha e língua? Sim, beleza. Realizou a limpeza do tubo e das sondas? Sim, ok. Realizou a aspiração da cavidade oral antes, durante e após? Realizei, sim. Realizou a higiene oral 3 vezes ao dia? Realizei, sim. Então, esse cartão, pessoal, ele torna-se verde, tá? Então, ele é um cartão que ele é ok. Eu vou lá pro meu quadro do Kamishibai e coloco ele na bolsinha lá na segunda-feira, que tá tudo ok como cartão verde. Um outro exemplo que a gente pode colocar sobre a questão do preenchimento do cartão, tá? Então, aqui é o cartão sobre a pressão do balonete. Então, na primeira linha, ele vai falar sobre: foi realizada a higiene das mãos antes do procedimento? Sim, ok. A cabeceira estava elevada em 30 e 45 graus? Ok, sim. Durante a mensuração da pressão do CANF ajustada em 20, 25, 22, né? Foi realizada a verificação do CANF? Sim, ok. A pressão do CANF foi mensurada pelo menos 3 vezes uma vez a cada 6 horas? Sim, ok. Tá? Então, a pressão do CANF, na quinta linha, a pressão do CANF foi mensurada antes e após a mobilização do paciente no banho, na higiene oral e na fisioterapia? Não, não foi. Então, pessoal, ó, você cumpriu com tudo que tinha que ser feito no paciente, mas nesse procedimento aqui, durante o banho, não verificaram nem antes nem depois. Então, pessoal, esse cartão vai vermelho e todo o trabalho que você fez nos outros pacientes que foi positivo, esse único item aqui, pessoal, já torna o procedimento como procedimento o quê? Falho, com não conformidade. E ele vai ficar naquela gavetinha lá da verificação do campo como vermelho, tá? Infelizmente, tá certo? E aqui, ó, desculpa aí a minha planilha de cartões do Kamishibai, tá? Mas aqui vocês verificam, tá? Ó, nesse dia foi verde, nesse dia foi vermelho, nesse dia que está em branco não foi coletadas as informações, tá? Para eu fazer um estudo estatístico disso daqui, eu tenho que ter pelo menos, no mínimo, 20 coletas. Se eu tiver 19, já não entra, já não vou ter estatística, não tenho como explicar para os profissionais sobre esses indicadores, ok? Todos os meses a gente faz o quê? A gente alimenta, como falei para vocês, alimenta um programa com as infecções que foram ocorridas, nesse caso da PAV aqui, tá? A gente alimenta e gera esse relatório aqui, esse azulzinho. Aqui, ó, é o nosso relatório. A gente explica o que realmente aconteceu diante desse gráfico que está sendo colocado para eles. E eles aqui, pessoal, eles dão feedback do que realmente a gente tem que fazer. Se a gente tem que implantar um novo PDSA, se a gente precisa capacitar mais os profissionais, então eles nos dão esse feedback. Aqui é dos gráficos das infecções, tá bom? E aqui é com relação ao nosso cartão do Kamishibai, né? Onde a gente coloca o nosso relatório, por que teve tantos vermelhos? Porque o Cafu quebrou, porque acabou, teve mas teve muitos verdes aqui, é porque realmente o pessoal estava enganchado. Mas nessa semana aqui teve esses vermelhos, por quê? Porque a clorexina acabou. Então, a gente consegue traçar um panorama, identificar todos os indicadores e o quê? E tentar fazer com que aquilo não ocorra mais.
tá? Então, a gente manda ao nosso relatório e eles dão um feedback, tá? Então, eles vão e orientam o que é que a gente tem que fazer, ok? E aqui, pessoal, são nossas campanhas de intensificação dos bundles, né? Então, aqui é a nossa equipe, né? Nossa equipe é formada por um patrono, patrocinador, arquiteto, colaboradores, tá? Então, aqui está a nossa equipe, que é, né, formada aqui, eu estou bem aqui atrás, tá certo? Né? Tem outra, e aqui são as campanhas, né? Como a Dor no Zero, tá certo? Aqui, ó, a nossa equipe, né, junto com o pessoal do Sírio-Libanês dentro da unidade de terapia intensiva, capacitando, escutando os profissionais, né, os outros membros do Sírio-Libanês, eles ficavam como as sentinelas, né, eles ficavam olhando e eles emitindo relatório para o quê? Para que a gente, né, tivesse os problemas que estavam acontecendo dentro da UTI e o quê? Abordasse para não acontecer mais, né, aqui as meninas super enganjadas aqui, ó, no preenchimento do nosso quadro Kamishibai, tá? Então, aqui a médica e as nossas duas fisioterapeutas, tá certo? Aqui, ó, no momento do Covid, tá? Que a gente pegou ainda, todo mundo paramentado, né? Todo mundo protegido aqui. Hoje a gente faz de uma forma mais tranquila, mas antes, ó, todo mundo paramentado, de capote, com luva, com tudo, tá bom? Aqui é o momento, ó, a participação da direção do hospital, aqui é nosso diretor médico, tá? Então, ele dando as orientações dos profissionais, aos profissionais, né, de enfermagem com relação aos cuidados do acesso central, com relação à troca do curativo, os produtos a serem utilizados, tá bom? Aqui é a equipe da fisioterapia, tá? Toda enganjada aí nossos procedimentos para evitar a PAV, tá bom? Aqui também é toda a equipe também do Projeto de Saúde em Nossas Mãos, com a participação da nossa diretora, né? E aqui é a nossa reunião, que a gente tem a cada 3 meses, onde ele vem para Natal, né? Vem todos os profissionais para Natal, para a gente trocar as ideias, para a gente discutir os nossos relatórios, discutir os nossos indicadores, para a gente melhorar o máximo possível, pessoal. Tá? Então, assim, eu acho que era isso que eu tenho que passar para vocês, tá? E é aquele negócio, a informação, o meu principal objetivo aqui era passar essa informação para vocês, mas eu acho importante que vocês sejam multiplicadores, né? Onde teve um caso que eu gosto muito de contar, onde a criança foi para a Tailândia, né? Onde teve aquele maremoto, e ela, na semana anterior, ela teve conhecimento, Dandra, que o professor de geografia falou para ela que quando o mar recuasse numa distância muito significativa, aquilo era um sinal de que ia ocorrer um maremoto. E a criança, ela teve aquela informação, uma criança numa aula de geografia. Então, quando ela estava lá na Tailândia, que teve aquele maremoto, que ela conseguiu identificar que estava tendo aquele distanciamento fora da normalidade do mar, recuando para a parte mais distante do mar, ela chegou para os pais dela e disse: papai, mamãe, eu acho que vai acontecer um maremoto. E a família dessa criança foi toda salva, tá? Pelo quê? Por um simples conhecimento que foi repassado para ela. Então, pessoal, o meu objetivo aqui é repassar isso para vocês, tá certo? Então, eu acho que é importante também vocês repassarem isso para a equipe de vocês, porque assim, o nosso objetivo, qual é o nosso objetivo, pessoal? Vocês alunos, vocês profissionais, é vocês adquirirem esse conhecimento e praticar nos seus pacientes e disseminar com os seus colegas. Eu sei que é muito difícil a gente pronto, a gente tirar a cultura antiga dos nossos profissionais, principalmente aqueles profissionais antigos, e a gente culturalizar com novos procedimentos, com novas ideias, com os bandos. Isso é muito complicado, pessoal. Mas como é que a gente faz? É igual aquela história, Maria vai com as outras. A partir do momento que todo mundo está fazendo o que é certo, aquele cara que dá trabalho vai fazer. Rapaz, eu acho que eu vou ter que seguir essa galera, porque eu tô sendo um peixinho fora do aquário. Então, pessoal, disseminem essas informações, levem para o seu dia a dia, apliquem nos seus pacientes, porque, ó, o nosso objetivo é tratar essa galera, é reabilitar essa galera e fazer com que eles voltem para a sua casa, para o convívio da sua família. Então, pessoal, se vocês praticarem os bandos, se você proteger os seus pacientes, se vocês lavarem a mão, elevar a cabeceira, manter o cuff pressurizado, né, parâmetros ventilatórios, né, favoráveis, a gente vai ter sucesso, a gente vai ter redução na estatística de mortalidade, a gente vai melhorar os nossos indicadores de alta hospitalar, de tempo de internação de ventilação mecânica, de tempo de internação na UTI, de tempo de internação dentro do hospital, de tempo de ventilação mecânica, você vai melhorar todos os seus indicadores, né? E a gente faz isso, a gente tenta fazer isso com muita maestria, né? Porque esse é o nosso objetivo, vocês
vão se formar, para quem ainda está estudando, vocês se formaram e vocês juraram que vocês têm que proteger a população que estão sendo submetida à sua assistência. Então, Dandra, só tenho a agradecer, minha amiga, aí pela essa singela apresentação, né? Eu acho que foi muita informação. Eu esqueci até de trazer meu copo com água aqui, que eu estou salivando aqui com força. Mas obrigado, minha amiga. Estou à disposição aí às perguntas, aos questionamentos. Eu sou igual um filme, viu, galerinha? Eu preciso das críticas, porque através das críticas eu preciso aperfeiçoar as minhas informações e eu preciso aperfeiçoar também a minha apresentação. E eu estou aberto aí para os questionamentos. Obrigado, Dandara. Rômulo, que é isso? Nós que estamos encantados com sua apresentação. Muitas coisas novas, realmente, Rômulo, inclusive para mim, muitas coisas novas. Então, temos só muitos elogios, tá certo no chat. Paloma está só pedindo para passar a frequência novamente. Só um instante, tá, Paloma? Rômulo, só agradecer esse tópico, sem dúvida é muito essencial, tendo em vista a grande problemática que envolve a PAV. Eu acredito que depois que passou esse boom de Covid, né, 3 anos após a pandemia, na verdade já estamos no 4º ano, né, que foi 2020, 21, 22. Eu acho que a gente está avançando mais nas discussões acerca da segurança do paciente. Eu acho que esse foi o grande legado que nós tivemos nos últimos anos, e esse tópico, sem sombra de dúvida, era essencial para a gente conseguir fechar o curso, né? Um curso de 20 horas, e não tinha pessoa melhor para estar conosco nessa noite. Então, tivemos muitas pessoas lá do Giseuda, temos muitos alunos aqui também, mas sem dúvida quem esteve presente conseguiu aproveitar ao máximo. Então, Rômulo, mais uma vez, obrigada, parabéns pela didática, excelente. Espero deixar portas abertas para o próximo ano, quem sabe no próximo curso online a gente permanecer com essa parceria, tá bom? Então, muito obrigada a todos que estiveram presentes durante todo o curso. E é isso. Até um próximo momento. Rômulo, se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Só quero agradecer novamente, né, pela oportunidade aí de estar, né, participando pela segunda vez do seu projeto aí, de projeto de extensão. Eu acho que isso é muito valioso, isso é muito importante para os nossos profissionais que estão em formação, como também para os nossos profissionais que estão atuando, né? Então, muito obrigado pela oportunidade e que pratiquem, pessoal, pratiquem, né, os bandos da PAV aí para a gente proteger os nossos pacientes. Mais uma Isso. vez, muito obrigado, minha amiga. E o próximo módulo, teremos outros módulos, Rômulo, mais presencial, para que a gente possa justamente discutir esses bundles. Então, é importante. Inclusive, vai ser oferecido módulos também para quem é estudante, tá certo? Lá na UFRN, mas só no segundo semestre, Deus quiser, que a Teacher Dandra está bem sobrecarregada. Segundo semestre, a gente retoma o curso até o final do ano, tá certo? E Dandra, me desculpa aí pela alteração da data, né? Porque você sabe que Não, que o é seu isso. amigo ele acha pouco que ele já tem, né? Então, são 3 hospitais, então aí ficou complicado, mas eu acho que deu certo, né? Esse encontro Não, agora certo, super ficou bem certo. legal. Tá bom, minha Pois, amiga? Obrigado. gente, boa noite. A aula fica disponível a partir de amanhã no canal do YouTube para quem chegou atrasado e não conseguiu assistir tudo, tá bom? Valeu, boa noite a Valeu, pessoal. todos. Boa noite.